Mas vamos lá, pessoal. Posso só fazer uma introdução rapidinha, Luciano? Um pedido de Por favor. desculpas aqui. Você devia abrir a câmera para fazer a introdução, né? Ainda não dá, mas eu Já. prometo que eu vou tomar meu banho e vou abrir. Tá Mas bom. é só para. Eu não consegui fazer o onboarding ainda com todos vocês. Alguns eu ainda não enviei a mensagem. Fiquem tranquilos, não atrapalhe o nosso processo a gente fazer o onboarding ao longo dessa semana, início da próxima. Não faz nenhuma diferença aqui na experiência, mas eu falarei com todos e vai dar tudo certo. Era só isso, Bem. Luciano. Alguém tem alguma reclamação do onboard da Bárbara aí, por favor? Se tiverem, me fale agora que eu já dou um puxão de orelha nela aí, né? Ou não? É só aplauso? É, eu sei que é, cara. Eu sei que é. Só para vocês entenderem o jogo aqui, antes de eu dar a largada aqui, né? A Bárbara é meu braço direito, meu braço esquerdo. A Bárbara. Na verdade, essa mentoria só está acontecendo por causa dela, né? Ela é que foi quem deu o empurrão definitivamente para eu entrar de cabeça no digital, quando a pandemia estava pegando fogo, que acabaram palestras, estava acabando tudo. Ela me fez a cabeça para a gente entrar no digital e aquilo acabou provocando até uma virada de modelo de negócios. A gente fez muita coisa acontecer de lá para cá e ela acabou se transformando na criadora, condutora de várias ações aqui. Quando a gente pegou agora essa mentoria, que a gente está tratando com muito carinho, né? Ela falou: eu quero fazer esse onboard e faço questão de conversar com cada um, porque isso é um processo de aprendizado para nós também, né? Então, o que vai acontecer hoje aqui é que nós vamos trocar algumas ideias. Eu vou estar aprendendo um monte, a Bárbara está aprendendo um monte, o Bruno está aprendendo um monte. E quanto mais generosos vocês forem, mais todos nós vamos tirar proveito aqui, tá bom? Só da ordem de organização aqui, a gente já faz esse tipo de reunião com vários grupos, né? Tem um grupo do MLA, que eu vou falar um pouquinho mais aqui, tem vários grupos, e tem uma dinâmica aqui que é a seguinte: tem um botãozinho aí que eu nunca acho, que você aperta, você levanta a mãozinha. Então aparece para mim aqui uma mãozinha levantada, eu vou lá e vejo quem levantou lá. O Jader já tá com a mão levantada lá, já levantou a mão dele lá, né? Então eu fico controlando aqui, eu vou vendo isso aqui, e eu vou abrir e vou fazer umas exposições para vocês aqui. Quem quiser falar, tiver alguma coisa para acrescentar, alguma pergunta, levanta a mão na hora. Essa é a ideia da gente. Não vou ficar falando aqui 30 minutos para parar, para depois. Não. Vamos trocando ideia, né? E algumas vezes, quando eu ver que tá todo mundo quietinho, eu vou provocar vocês. Vou entrar aqui, vou falar: ô Fabiano, conta aí, o que, que você já passou por isso, né? Eu vou tentar trazer vocês para a discussão, porque a gente aprendeu uma coisa muito legal nessa nossa experiência aí de 5 anos já com o digital, né? Cara, quanto mais o grupo entra na conversa, mais rico a coisa fica. E no final do dia, quando você passa a régua, você fala: cara, como eu ia dizer para vocês, eu estou entrando aqui com 60% do conteúdo na mão. Os outros 40%, cara, nós vamos fazer aqui. Vamos fazer em conjunto, tá? Então, quanto mais generosos vocês forem na contribuição, de trazer a experiência de vocês, de colocar as perguntas e tudo mais, mais a gente vai fazer esse grupo aqui ficar rico e nutritivo, que é o termo que eu gosto de usar, né? Então vamos lá. Eu ia pedir para vocês aqui para se apresentar, cara, mas é o seguinte: se cada um fala 3 minutos, já foram 90 minutos de. Não vai dar. Então, quem não se apresentou ainda, vamos fazer isso lá no grupo do WhatsApp, né? Até foi muito legal ver os currículos da turma aí, cara. Tem um pessoal de nível muito legal. Nós estamos vendo aí um grupo maduro, experiente, com uma diversidade de experiência que é um negócio fabuloso, cara. Vai trazer para a gente aí muitos insights interessantes, né? Então, vou dar a largada aqui. Se vocês não têm nenhuma pergunta a fazer de ordem da organização, nós vamos embora aqui, vamos começar a fazer, né? Então, deixa eu dar minha introdução normal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês aqui não é o Café Brasil, mas vocês estão aqui comigo. Eu sou o Luciano Pires. Quero primeiro agradecer a vocês muito, porque independente do valor que vocês aportaram para estar aqui conosco, né? A atitude que toca a gente muito fundo, né? Porque essa atitude de você dizer para a gente o seguinte: cara, eu confio tanto em vocês que eu vou pegar o pão que eu trabalhei duro para ganhar e vou dar um pedaço para vocês por confiança em vocês, é o que faz toda a diferença, né? Então, o fato de vocês estarem aqui confiando na gente, entregando aí 2 horas da vida de cada um para nós, cara, isso não tem valor, não há dinheiro no mundo que pague, né? Então, eu começo com esse agradecimento e vou
compartilhar com vocês uma tela aqui. E a dinâmica aqui vai ser hoje o seguinte: eu vou fazer algumas exposições, vou jogar algumas coisas aqui, vou trazer materiais, conteúdos. De vez em quando eu dou uma parada, se eu ver que tá todo mundo dormindo, eu cutuco vocês, a gente volta e vamos fazer uma interação aqui. Nós vamos aprendendo como é que esse grupo aqui funciona e a gente já descobriu que cada grupo tem uma dinâmica diferente, né? Deixa eu arrumar aqui para mim. Pronto. Estão vendo aí a tela? O que apareceu para vocês aí? Encontro 2? Encontro 1. Então tá certo, é isso mesmo. O encontro de hoje é 1, o 2 vai ser na outra daqui a 15 dias, né? Então vamos lá, pessoal. Vou começar contando para vocês um negócio interessante. Se algum de vocês aqui já fez os nossos cursos, em algum momento nós vamos trombar com conceitos que eu já usei anteriormente, mas que são extremamente úteis, e aqui eu vou usando cada um deles aqui, né? Eu vou contar para vocês aqui um trechinho. Quem tem um DNA avançado como o meu, vai se lembrar desse desenho animado chamado A Espada Era a Lei, da Disney, né? Que conta a história lá do Rei Arthur, e ali tem um personagem lá no meio, que é o Mago Merlin, e o Arthur é o menininho, ele é o futuro rei da Inglaterra que vai tirar a espada da pedra, né? E ele tá perdido na floresta, andando pra lá e pra cá, de repente ele cai de um galho e cai dentro de uma casa. Tinha um casebre no meio da floresta escondido, e ele cai naquela casa e cai sentado numa mesa que está preparada para recebê-lo como convidado. Então tem uma mesa pronta, com garfo, com faca, tudo. Ele cai sentado ali, e ali dentro da casa está o Merlin. Ele conhece o mago Merlin, e aí os dois começam a conversar, e ele pergunta para o Merlin, mas vem cá, como é que você sabia que eu ia... Porque está preparada a mesa para receber um convidado. Como é que você sabia que eu ia chegar aqui, né? E o Merlin conta um negócio para ele interessante que deu essa ideia do efeito Merlin, né? O Merlin falou o seguinte: olha, eu desgraçadamente eu nasci ao contrário. As pessoas, quando nascem, vivem a vida da frente para trás, né? Aliás, de trás para frente. Elas começam e vão avançando na vida. Eu nasci ao contrário. Eu nasci lá na frente e estou vivendo a vida ao contrário. Então, o que é futuro para você, para mim, é o passado. Eu enxergo a vida ao contrário, né? O que é dar um nó na cabeça da gente. Mas aí alguém pegou essa coisa e falou, cara, é o efeito Merlin. E o que a gente está se propondo a fazer com vocês aqui é fazer um exercício do efeito Merlin com cada um de vocês. E o convite é fazer o seguinte, cara, eu vou me jogar lá no futuro, eu vou parar para pensar um pouquinho e imaginar como é que eu estarei, onde eu estarei, com quem eu estarei, como eu estarei, fazendo o quê, vivendo de quê, daqui a 5, 10, 15 anos. Eu vou me colocar lá. E a hora que eu me colocar lá, eu vou lá em volta, vou ver o lugar onde eu estou, onde eu estou morando, quem está comigo e tudo mais. Depois que eu me situar e descobrir onde eu estou, aí eu vou fazer como o Merlin. Eu vou olhar para trás e vou falar o seguinte, cara, o que eu precisei fazer para chegar aqui onde eu estou? Então, por exemplo, se eu me imaginar daqui a 10 anos morando numa ilha paradisíaca, vivendo de, como é que é como é que chama lá, não sei o que digital, como é que é, um nômade digital, morando numa ilha paradisíaca, cheio de dinheiro, eu vou olhar e falar, bom, para estar lá, o que eu vou precisar fazer? O que eu tive que fazer hoje, em 2025, para 2030 eu estar naquele lugar, né? E eu vou olhar para trás e isso vai me dar uma bugada na cabeça, porque eu vou começar a descobrir algumas coisas que, se eu não fizer, eu não chego lá, né? Eu vou ter que repensar, inclusive, o meu modelo de trabalho, cara. Eu, para estar lá naquele lugar, eu não posso viver do que eu vivo hoje. Eu não posso viver de palestra, eu tenho que viver de internet. Outra, eu não posso depender de estúdio, eu tenho que viver com o meu laptop, né? Então eu vou começar a entender que tem coisas que eu vou ter que começar a fazer hoje para poder chegar lá. Mas eu só consigo saber se eu for para lá e olhar para cá e aplicar o efeito Merlin. Então, o que nós vamos fazer ao longo desses encontros aqui vai ser muito isso, sabe? Vai ser muito praticar o efeito Merlin. No final desse nosso encontro aqui de hoje, eu vou passar para vocês uma planilha legal que a gente vai poder usar aqui, né? Só para vocês entenderem onde é que nós estamos dentro do ecossistema do Café Brasil, né? Isso aqui é orgânico, nasceu de um jeito, foi se adaptando no meio do caminho e virou uma coisa orgânica, e hoje ele é composto de algumas coisas aqui. Você pode chegar até nós por vários caminhos, né? O primeiro caminho, que é o caminho mais simples, que muita gente entra, é através da Confraria Café Brasil. Faz uma assinatura mensal, paga a confraria e vem para ouvir os podcasts. É muito mais para quem quer contribuir com a gente, né? Ou você pode entrar através do Premium, que é uma assinatura mais encorpada, que dá acesso a coisas mais legais. Tem aqui os pods sumários, tem uma pancada de coisa. Se você quiser ir mais longe, você entra como assinante da academia.
E a academia dá acesso a todos os cursos, a reuniões, a encontros. E dá para entrar também fazendo os cursos, né? A gente, de quando em quando, lança um curso novo e os cursos, todos eles são dentro da academia. Quem assina a academia tem acesso a todos eles. Quem não quiser assinar a academia pode comprar um curso avulso. Você também pode entrar pela mentoria, que nós estamos inaugurando aqui hoje. Esse é um produto novíssimo que a gente não tinha ainda, ele está nascendo hoje. Ou então, chegar no máximo lá, que é o Mastermind, né? É o nosso programa do coração. É um programa também que ele nasceu e foi surpreendente a forma como ele acabou acontecendo. Hoje nós estamos na mentoria, é um projeto muito interessante, um projeto novo, nós vamos aprender como é que ele funciona aqui fazendo, né? E ele nasceu de algumas ideias que vieram do nosso MLA, né? O MLA é o Master Life Administration, é uma começou há 5 anos, 5 anos como uma ideia parecida com essa que nós estamos fazendo aqui hoje, e começou, a gente pensou em ter 15, 20 pessoas, vieram 55 pessoas, a coisa acabou crescendo, e o MLA virou um projeto muito legal, a gente definiu alguns parâmetros ali, falar de produtividade, de planejamento, liderança, inovação, comunicação, moral e ética, mas expandiu isso para falar de vida, né? Então, Master Life Administration. E ali a gente encontra a turma. Então, 6 vezes no ano a gente faz um encontro presencial, com duração de 8 horas, a turma chega de manhã, vai embora à noite, tem um baita almoço no meio, tem vinho, tem todo um congraçamento muito interessante ali. Também, ao longo do ano, mais 6 reuniões que são online, como essa que nós estamos fazendo aqui. Então, todo mês tem um online, no mês seguinte tem um presencial. E o grupo do WhatsApp que pega fogo com essa turma toda trocando ideia lá. Então, isso aqui foi uma surpresa para nós, que nasceu no online, e um belo dia a gente fez o evento e reuniu essa turma. E a hora que a turma se encontrou, vocês não fazem ideia do que aconteceu, né? Foi o divisor de águas, sabe? Quando a turma se viu presencialmente, e estava lá, um pôde tocar no outro, e, cara, virou uma loucura. E tem alguns participantes nossos que estão conosco aqui há 5 anos, e viraram amigos, assim, de amigo de frequentar a casa um do outro. Então, esse conceito do contato, esse conceito da confraria, que a gente coloca, é a confraria, é um círculo de honra e confiança, né? Criamos uma confraria onde ninguém joga a conversa fora, onde ninguém está lá para falar bobagem, ninguém está ali para mostrar que o relógio é mais bonito que o do outro, ninguém está ali para dizer que eu faturei 5 em 7, ninguém está interessado em se mostrar mais do que o outro. O pessoal está interessado em trocar ideias e aberto para qualquer tipo de conteúdo. Então, cara, eu não consigo nem descrever direito o que acontece ali, né? A turma que entra lá, então, tá procurando isso aí, ó, conteúdo para poder enfrentar as pauladas do dia a dia, desenvolver estratégia em tempo de crise. A gente tem levado alguns nós, especialistas que vão falar de o que você puder imaginar, de envelhecimento a como mandar dinheiro para o exterior, de segurança pública ao conflito árabe-israelense. Todos os conteúdos que estão nas mesas de bares e que ali a gente tem a chance de falar com gente que conhece muito o assunto, né? E a turma, cara, tem que estar lá para poder assistir. Bárbara, me parece que 3 aqui estarão lá conosco dia 23, é isso? Deixa eu ver se a Bárbara está conectada. Dois, ainda tô. Ah, tá. Tem, então, Dois. dois de vocês vão estar conosco aqui no próximo encontro, dia 23, e depois eles contam o que aconteceu lá. É melhor do que eu falando aqui, né? E a gente, no começo do ano, então, dá os 12, o calendário pronto no começo do ano, e a turma se encontra lá, isso é muito legal. Bom, a gente espera que alguns de vocês migrem para lá, e nós vamos ter a oportunidade de estar juntos aí nesses encontros, que são sempre muito nutritivos, e, cara, a cara que vocês estão vendo dessa turma aqui é uma cara de gente que acabou criando amizade lá dentro, e isso está muito além do que a gente esperava que pudesse ser uma reunião como essa aqui, né? Bom, hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre essa coisa da transição, mas a Bárbara já me deu alguns insights aí dos onboards que ela fez com vocês, né? E a gente está muito além de só falar de transição. Nós vamos falar de coisas que estão acontecendo no dia a dia aqui, mas hoje nós vamos seguir aqui um caminho interessante, né? Eu vou começar com ninguém menos que Sun Tzu, né? Estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória, e tática sem estratégia é o barulho que antecede a derrota, né? E o que nós temos encontrado aqui durante esses X anos que eu estou envolvido
consultoria, com falar para a empresa e tudo mais, é que a turma mistura estratégia com táticas. Quando tem, a maioria, como bom brasileiro, cara, vamos fazer, sai fazendo e depois, se der certo, quem de vocês ouve o Leadercast sabe do que eu estou falando, né? Todo Leadercast eu pergunto em algum momento pro cara, vem cá, e o plano, cara? Que plano, cara? A gente saiu fazendo e foi executando, então, cara, isso dói, isso custa caro, é complexo, nós vamos tentar descer um pouquinho para falar um pouquinho mais de estratégia e de tática, né? Uma outra coisa importante para situar com vocês, deixar todo mundo na mesma página, é que eu acabei adotando o adjetivo antifrágil na maioria dos trabalhos que eu tenho feito aqui. A nossa transição chama-se Transição Antifrágil e ela vem do livro do Taleb. E eu adotei isso aqui porque quando eu li o livro do Taleb, eu fiquei alucinado porque aquele cara estava escrevendo o que eu aplicava na prática. Eu já fazia, e a minha vida era assim, né? O tipo de trabalho que eu fazia, a maneira como eu reagia às coisas que aconteciam, eu não sabia que era antifrágil. E o Taleb pega e escreve um livro meio complicado de ler, quem já leu aí vai saber, o livro é bagunçado, o livro vai e volta, para no meio do caminho, retoma lá na frente. O livro é feito para você ficar realmente nessa vibe da antifragilidade, né? E ele criou esse termo antifrágil por uma questão semântica, né? Ele conseguia definir, ele falava o seguinte aqui, olha, que nome eu dou para alguma coisa que se eu aplicar uma força nela, ela quebra? Essa coisa é frágil. Que nome eu dou para alguma coisa que se eu aplicar uma força nela, ela não quebra, ela permanece como é? Pô, essa coisa é robusta. Legal. E que nome eu dou para alguma coisa que se eu aplicar uma força nela, além dela não quebrar, ela fica mais forte? Ela fica melhor? Não tinha nome. Não tem nome para isso. Que nome eu vou dar? Então ele pegou e criou esse termo, antifrágil, e publicou um livro. E era um cara muito respeitado, porque esse foi ele vem do mercado de ações e foi um dos únicos caras no mundo que ficou rico com a crise de 2008. Quando o mundo quebrou, o Taleb ganhou dinheiro. E ele ganhou dinheiro porque ele antecipou o que ia acontecer lá. E o pessoal foi, o que esse cara está falando, né? Então, ele lançou esse conceito da antifragilidade, que é aquilo que diz que precisa do caos para sobreviver e para progredir. Cara, não tem nada mais brasileiro do que isso aqui, cara. Nós vivemos num país que é absolutamente caótico, todo dia tem uma puxada de tapete, todo dia tem uma pancada, então não dá mais para ninguém sobreviver se protegendo do caos. Agora é entrar nele, cara, entrar e tirar uma vantagem dele. Por isso que a gente desenvolveu lá atrás o tal do jeitinho, né? Não tem tempo quente, deixa que eu dou um jeitinho aqui. Nós temos que fazer isso agora com a cabeça no lugar, né? E o Taleb, ele definia algumas coisas legais aqui, né? Ele falava do fragilista, que é aquele que a gente aprendeu a ser ao longo da vida, né? Odeia a desordem, busca estabilidade, tenta estabilizar o ambiente, vive tenso, cara, tentando botar ordem em coisas que ele não tem controle. E tem o antifragilista, que busca a estabilidade aceitando a aleatoriedade, cara. Deixa vir. No meio da bagunça, quando ela vier, eu vou surfar nela, né? É um tipo diferente de gente. É um tipo diferente de visão que exige da gente rever muito do que a gente aprendeu nos últimos 40, 50, 60 anos sobre como administrar a vida da gente, né? Não dá mais ser, quero corrigir a desordem, agora eu tenho que tirar proveito da desordem, né? E ele falava algumas coisas interessantes, né? Ele fala sobre essa coisa, eu quero criar valor com risco. Eu quero, a partir do risco, criar valor num ambiente que é completamente incerto, é maluco, é volátil e a cada minuto ele vira de ponta cabeça. Bom, eu vivi isso aqui na pele porque eu trabalhei 26 anos numa empresa norte-americana e eu tinha que explicar para os americanos o que estava acontecendo no Brasil. E era absolutamente impossível, né? Não tinha como eles entenderem a maneira como a gente funcionava aqui, batendo todos os recordes de produção e gerando menos dinheiro em dólar, né? E no mês seguinte o dinheiro mudava, porque o dólar era uma loucura aquilo lá. Então a gente viveu isso aqui durante um bom tempo, isso foi uma escola muito grande. E um dos conceitos legais que o Taleb mandou foi esse aqui da opcionalidade, né? Como ele era um cara do mundo das ações, ele era um cara que aprendeu muito bem como administrar os recursos que ele tinha na mão, usando esse conceito de buscar opções, né? Eu compro uma ação com a opção de vendê-la por um preço X, etc. Então ele traz para cá e começa a falar sobre a necessidade da gente olhar para as oportunidades na vida como aquelas opções nas quais eu vou investir, né? Então ele diz o seguinte, olha, eu quero olhar para coisas que tenham desvantagem limitada e vantagem
ilimitada. Eu quero investir naquilo que, se der certo, eu ganho muito e que, se perder, eu perco pouco. Mas eu vou tentar encontrar essas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês como é que isso funciona. Isso aqui é real, tá? Isso aqui é uma foto real de um caderninho meu de anotações e aqui eu estou criando uma palestra. Então, eu fui criar a palestra Planejamento Antifrágil, eu peguei o meu caderninho e sentei ali e começo a desenhar a palestra. Depois do caderninho, eu começo a tirar os rascunhos, vou para o PowerPoint, monto a palestra e faço ela lá. O que acontece aqui? Qual é o risco que eu tenho em gastar tempo e energia montando uma palestra? Bom, é o meu tempo e a minha energia. Não tenho custo nenhum aqui, porque eu estou usando o computador que eu já tenho, estou usando o tempo que é meu, estou usando o conhecimento que eu adquiri. Eu não estou investindo em absolutamente nada além do que aquilo que eu já tenho aqui e que eu já pago normalmente. Então, o risco da palestra dar errado é quase nenhum. E se der certo, cara? E se essa palestra der certo, virar uma palestra querida por todo mundo, eu começar a ser contratado que nem um louco, eu posso fazer milhões com essa palestra. Então, o risco dela está sob controle. Se der errado, eu perco muito pouco, até porque eu desmonto a palestra, uso os vários insights dela em outro tipo de palestra, faço posts, faço livro, faço 1 milhão de coisas com ela aqui. Mas se ela der certo, eu posso ficar rico com uma palestra dessa aqui. Agora compare isso aqui com alguém que decide montar uma distribuidora de alimentos do zero. O que ele vai ter que fazer, cara? Ele vai ter que alugar o lugar, vai ter que contratar gente, vai ter que botar máquina, vai ter que botar estoque, vai ter que botar 1 milhão de coisas. Se der errado, ele acabou. Quebrou, já era, já foi, né? Se der certo, pode dar muito certo, mas o risco é grande demais. Então, esse tipo de coisa aqui que o Taleb fala, cara, se você encontrar atividades como essa que eu estou fazendo aqui, eu posso passar o dia criando palestra, cara. Se eu fizer 10 e uma só der certo, pagou tudo aquilo que eu investi em termos de tempo. E se fosse um outro tipo de coisa, como por exemplo uma distribuidora de alimentos, eu teria um problema muito sério e eu não tenho chance de dar errado, né? Então, na hora da gente olhar para o meu futuro, o que eu vou fazer lá na frente, né? É jogar essa coisa do risco. Qual é o tamanho do risco que eu estou correndo? Mais um exemplo. Vários amigos meus que trabalharam comigo na empresa também, um determinado dia, saíram da empresa e montaram seu próprio negócio. O cara saiu de lá, era diretor da empresa, então ele sai, ele aluga uma salinha, ele bota uma secretária na salinha, pede para o sobrinho dele fazer um site e anuncia para todo mundo que agora ele é um consultor de empresas, né? E senta lá e fica esperando o telefone tocar. Em 6 meses ele quebrou a cara, ele já era, já descobriu que ele pagou para trabalhar e nada deu certo ali, né? Então, essa avaliação de risco é que está na raiz dessa coisa da antifragilidade, né? Isso aqui vai pesar muito na hora da gente decidir o que eu quero fazer, onde eu vou estar, o que é que eu vou ser lá na frente, qual é o tamanho da mochila que eu vou levar. Se ela for pesada demais, eu vou dar 3 passos e vou cair, né? Bom, obter benefícios limitados com risco de danos e investimentos relativamente pequenos. Esse é o grande jogo, né? Então, se você está nesse momento aqui pensando o que é que eu vou fazer lá na frente, cara, essa é a hora de avaliar o tamanho do investimento que eu tenho que fazer comparado com o risco de não dar certo. Se eu tivesse nos Estados Unidos, cara, a cabeça funcionaria de uma forma completamente diferente. Aqui no Brasil é tudo muito mais complexo nessa avaliação de risco aqui. E nós temos que lembrar uma coisa. O Taleb, quando falou de opcionalidade, ele falou da vida como ela é, cara. A evolução do ser humano foi assim. Ela é antifrágil, né? E ele dá um exemplo bem legal. Ele falou o seguinte: a girafa tem pescoço comprido, não é porque ela foi um acidente de percurso, não, cara. Aqui a natureza só deu espaço para quem foi testando e foi dando certo. Então, a natureza é antifrágil, o corpo humano é antifrágil. Se eu for na academia hoje malhar, eu vou ficar lá durante um bom tempo agredindo o meu corpo, vou terminar a malhação, eu vou estar dolorido, vou estar inchado, vou estar com o meu braço ultra inchado e vou embora para casa com ele inchado e eu não quero que ele desinche. Eu quero que ele continue inchado, né? O que eu fiz? Agredi meu corpo e tornei mais forte, mais resistente, melhor. Meu corpo é antifrágil, né? Então, as decisões que eu preciso trazer para a minha vida, na hora que eu decidir o que eu vou fazer, para onde eu vou, elas têm que incorporar essa coisa da antifragilidade. Que decisão que eu vou tomar que me coloque não exposto aos
as loucuras que estão acontecendo aqui. Houve um momento na minha carreira que eu fui obrigado a fazer isso por questões de mercado, cara. Em 2008, quando estourou a crise de 2008, eu tinha saído da empresa em abril, montei uma editora, aluguei um predinho, botei 5, 6 pessoas lá dentro, produzi livro, lancei 3 livros em abril de 2008. E em setembro estourou a crise do subprime e o mundo acabou, cara. E o meu plano, eu tinha feito um plano de negócios que em 3 anos eu estaria ganhando muito mais do que eu ganhava quando estava na empresa. O plano foi por água abaixo. E nos 3 anos, que eram 3 anos que eu ia estar decolando, viraram 3 anos em que eu passei a pagar para trabalhar. E ali acendeu uma luzinha, eu falei, cara, eu não posso correr o risco que eu estou correndo aqui hoje, porque o Brasil está muito louco. Eu vou ter que mudar completamente o modelo de negócios. E foi lá que eu fiz uma decisão de acabar com a estrutura gigante que eu tinha e transformar numa outra coisa, que é aquela coisa do ecossistema, né? Lá em 2008, eu virei um negócio que está todo mundo falando que está na moda hoje. Já um cara, né, criando conteúdo com um ecossistema em volta dele. Não são CLTs, são empresas independentes. A gente faz um ecossistema e ele funciona, cada um tocando o seu negócio. O que eu costumo dizer? E agora é a minha sacada. Eu entendi que o meu negócio tinha que ser tão merdinha, que quando o tsunami viesse, eu boiasse. E o tsunami bate e eu saio boiando, 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 né? Se eu precisar expandir, é 3 telefonemas eu expando. Se eu precisar diminuir, 2 telefonemas eu diminuo. E não tenho que carregar nas minhas costas um burden gigantesco, como eu tinha tomado a decisão quando eu saí da empresa lá atrás, né? Deixei o meu negócio e entrei no caminho que todo mundo fazia e quase quebrei a cara ali. Evelyn levantou a mão. Levantei, Luciano. Boa noite a todos. Luciano, nessa balança desse conceito de antifragilidade que você está trazendo, do Taleb, eu não li o livro, até comentei com a Bárbara, tem algum momento que ele coloca na balança o fator emocional? E por que o motivo da minha pergunta, né? Uma coisa é se eu faço o balanceamento de risco, Sim, entendo que é um risco altíssimo, mas mesmo assim, pelo meu perfil, e pela minha situação de vida, eu tenho coragem de arriscar. Não tenho filho, não tenho marido, estou sozinha, sim. por exemplo, né? Mas quando eu trago para a balança um fator emocional, tem família, tem outras coisas em risco, como que a gente coloca nesse conceito, como a gente amarra isso? Tem sei lá, algum comentário nesse sentido? O Taleb escreveu um segundo livro depois que chama-se como é que é? A pele no jogo. Como é que é? Como é que é o nome dele em inglês? Skin on the Game. Skin on the Game, onde ele vai tratar um pouco dessa questão de você entrar até o pescoço, né? Você está tocando num tema, Evelyn, que é muito importante, que em algum dos encontros aqui nós vamos falar a respeito dele. Eu vou tentar trazer alguém aqui que cuida de cabeça, que é onde o bicho está pegando de uma forma muito brutal hoje em dia, né? Tem uma insegurança, tem uma psicose no mercado e que realmente, na hora que você chega com esse discurso que eu estou colocando aqui e a pessoa não está com a cabeça preparada, ela não tem como segurar nem emocionalmente, né? O Taleb não tem isso, né? Porque ele não é a praia dele. Mas esse é um dos temas fundamentais para a gente falar um pouco mais. Eu vou tentar trazer aqui num próximo encontro alguém para a gente falar sobre essa coisa da instabilidade emocional e principalmente, acho que em algum momento aqui eu vou falar também sobre a tua rede de suporte, né? Você está sozinha? A Evelyn está sozinha ou tem uma rede? Depois você vai ver aqui, tem um lugar aí que eu vou falar um pouquinho sobre você montar essa rede que é a coisa fundamental. Tá? Se você tem um marido e o teu marido não te suporta, você tem um baita problema. Tem uma família, a família não te suporta, você tem um problema triplo, né? Se você não tem Uhum, uma rede de amigos que te suporta, se você está andando com uma turma, que é a turma que te puxa para baixo, você não vai voar nunca, né? E uhum, romper com isso é um problema seríssimo que matemática não resolve, muito menos planilha Excel, né? uhum, O negócio é muito mais profundo, né? Mas não tá. No livro do Taleb, não. uhum, Ele não abraça esse tema, não. Né? Mas nós vamos uhum. falar, Evelyn. Fica Tá esperto aí que bom, daqui a pouquinho vai aparecer aqui, tá? beleza. Fabiano? Oi, tá ouvindo? Tô. Oi, boa noite, pessoal. Luciano, a pergunta mais direta para você. Nessa fase que você descobriu que se você tinha um plano, o plano não deu certo,
você tinha que tomar uma decisão de mudar o caminho. Como foi esse processo, também na linha da pergunta da Evelyn, emocionalmente para você? Você ficou com medo? Você teve insegurança? Como que foi trabalhar esse período na sua vida? Então, cara, o que tinha acontecido comigo é que quando eu saí da empresa, eu saí da Dana com 52 anos de idade, com 26 anos de empresa. Então eu saí com uma bolada. Eu tinha uma grana guardada. Então eu estava, não estava muito longe de estar com a vida resolvida, não estava. Mas eu tinha algum dinheiro que poderia me sustentar durante um determinado tempo ali. Então eu sabia que eu podia errar um pouco, né? Agora eu não podia errar carregando uma estrutura junto comigo, que aí o dinheiro acabaria em um instantinho, né? Então na hora que a coisa não deu certo, foi como se fosse um banho de realidade, tá? Porque eu entrei nessa loucura que eu fiz lá com 52 anos, com um pouco de. Como é que eu não quero usar um termo. Não era ingenuidade, cara, mas era um pouco aquela coisa. Cara, eu confio tanto no meu talento. Eu sou tão bom naquilo que eu faço, cara, que não tem como dar errado, né? Eu vou, pô, eu escrevo bem de motor, cara, eu faço palestra muito bem, cara, eu sou muito bom naquilo que eu faço, não tem chance de dar errado. E na empresa aqui, eu já fazendo isso, já estou ganhando dinheiro, imagina a hora que eu me dedicar de corpo e alma, né? Só que eu esqueci não, eu não tinha experiência de que o negócio que eu estava entrando de empreendedorismo, meu talento e a minha qualidade era só uma fraçãozinha. Não era o todo do negócio. Aquilo era uma fração. E vou dizer pra você, hoje, não é nem a mais importante. Tudo aquilo que eu tinha de excelente, eu poderia comprar, cara. E onde o bicho pegava era exatamente naquilo que eu não tinha o expertise. Eu não tinha gestão, eu não tinha a coisa do empreendedor, né? E a hora que o bicho pegou, foi um banho de realidade. Tanto que não, na hora eu falei, cara, eu não vou conseguir segurar essa, essa estrutura que está aqui. E aí comecei a buscar alternativas, né? Então, tem uma coisa que isso aí, agora é uma característica minha, né? Cara, apertou, para algum lado nós vamos sair, né? Então eu não paro de desistir e fico chorando, né? Quando eu tive que desmontar a estrutura, para mim era natural, tava todo mundo quebrando. O Brasil inteiro tava quebrando. Então eu olhei em volta e falei, bom, não sou eu que sou o incompetente, né? Tá todo mundo ferrado. Então vamos tentar encontrar um caminho aqui, né? Ah, Não teve. aconteceu uma coisa parecida agora, logo depois da pandemia, que a gente entrou com os cursos online e deu super certo e de repente parou de dar certo, cara, porque o mercado entupiu de gente, entupiu de palestrante, entupiu de mentor, entupiu de gente no digital, e a gente olhou em volta e falou, cara, que é isso? Será que nós somos ruins? Não, cara, o mercado está de novo sofrendo uma bala. Nós vamos ter que mudar a nossa visão, vamos ter que mudar o tipo de negócio, vamos ter que mudar o tipo de produto que nós estamos fazendo, né? E aí, cara, eu não fiquei chorando, não, cara. A hora que eu vi que não ia dar, com 3 livros publicados, 3, cara, livro na mão aqui, com estoque de livro, sentado em cima dele, né? Mas eu olhei e falei, cara, não tem como segurar, dane-se. Parou tudo. Da porta para fora, eu não mudei nada. Quem olhava continuava vendo. Estava lá o Portal Café Brasil, estava tudo funcionando. Mas a estrutura que segurava aquilo eu não tive mais. Aí eu tive que buscar outro caminho, né? Mas não tive medo de fazer, não, cara. A hora que precisou fazer, eu fiz, né? Agora, a tua pergunta tem 1 milhão de camadas, tá? Ela tem muitas camadas e essas camadas envolvem uma questão que a Evelyn falou, emocional. Tem gente com você no barco, tem uma turma que você está envolvido, você contratou caras que você não pode simplesmente abrir mão deles. Outra, se você abrir mão e amanhã o mercado der uma reagida, você não tem como recuperar aquilo que você perdeu. Tem toda uma sequência de decisões que você vai tomar ali que são complicadíssimas, cara. E não tem receita de bolo, não. Né? Nós passamos por uma coisa há um tempo atrás, que era aquela coisa de ter que desmontar uma equipe sem saber se a gente conseguiria ter a equipe de volta quando as coisas melhorassem, né? E quando a coisa melhorou, a gente não conseguiu de volta o mesmo profissional que a gente tinha lá, porque ele já estava em outra pegada. Então você olha para aquilo e fala, pô, perdi. Não, cara, é o mundo, é a vida. É assim, né? Você só vai aprender fazendo, né? Então, é, mas é aquela, de novo, tem o Alexandre lá da nossa confraria que fala muito assim: esse sou eu, né? Esse sou eu, né? Eu reagi assim. Eu não sei como é que outra pessoa, sem ter sei lá, a capacidade de se jogar no risco como eu tive, reagiria numa hora dessa. Talvez ela desmontasse, né? E a gente tem visto isso muito acontecer, né?
A pessoa não deu certo a primeira, segunda, terceira, quarta vez, ela desmonta e acha que não vai dar mais. Cara, pega as histórias dos grandes empreendedores que você conhece aí, todos eles quebraram 10, 15, 20 vezes. O que faz esses caras vencerem é o fato de eles serem muito chatos, cara. E continuar tentando, e vai, uma hora dá certo, né? Se tiver a chance, assista um documentário na Netflix chamado De Volta ao Espaço. Eu não sei se vocês já viram. Conta a história do Elon Musk botando 2 astronautas em órbita depois de 24 anos que a NASA não botava mais ninguém em órbita, né? E ali os caras contam essa história, cara. O cara vai. Quando dá tudo errado, ele quebrou, ele reúne a turma e fala o seguinte: eu vou tentar mais um pouco. E aí o foguete desce de ré, né? Então essa resiliência, essa insistência é que faz a diferença. Mas, de novo, cara, esse sou eu. Eu não sei como é que é estar no teu sapato, tá? Luciano, tem Ver um um pouquinho. trabalho teu que eu acho que a gente pode recomendar também, que é aquele podbook, o Vale, Sim, aquilo é que eu acho legal. que tem tudo a ver com isso que você está falando também. Ouvi novamente há umas 2 semanas atrás, e aí você estava falando e eu estava me lembrando, é um trabalho muito Sim, bacana, acho que vale a pena o pessoal aí dar uma olhada. sim. Acho que Ele, é ele riquíssimo. fala daquela coisa de você estar navegando, na subida, de repente você está num vale e está descendo, e tem que saber a hora de parar. Qual é a hora que eu preciso É, parar, né? É bem exatamente. legal aquilo lá. Valioso. Ele Bárbara tá levantou a mão. fechado. Eu levantei. Ele tá fechado, Leonardo. Me cobra lá no grupo que eu abro ele para vocês, tá? Esse podbook é muito bom mesmo. Só para complementar aí a pergunta da Evelyn, que eu achei excelente, e complementar a fala do Luciano. Primeiro a fala do Luciano, né? Da questão de a gente pega os grandes empreendedores e a maioria realmente quebrou várias vezes. Mas o empreendedor, né? Por exemplo, eu empreendo desde 12 anos de idade. Eu não sei o que é ser CLT, a não ser uma vez que eu me revoltei com a empresa do meu pai, que foi a primeira empresa que eu empreendi. E aí eu me revoltei e fui ser CLT, mas foi uma única vez na minha vida. Mas quando você fala de uma carreira de CLT, como foi o caso do Luciano, e depois você vai para o empreendedorismo, você ter, por exemplo, essa bagagem, vocês estarem aqui, já é metade do caminho andado para não quebrar. A gente não precisa quebrar para ter sucesso. A gente pode aprender com os erros dos outros, né? Então a gente está aqui justamente para isso, para se preparar para o momento da transição, que para alguns é agora, para outros é mais para frente, mas não necessariamente vocês vão se deparar com uma quebra. Ao contrário, quem se prepara, quem se planeja, tem mais chances de dar certo, né? Então, complementando a questão da Evelyn também, que foi um excelente ponto da questão emocional, é o que o Luciano falou, que cada um tem um sapato. Você não pode pedir para um pai de família com 3 filhos, um arrimo de família com 3 filhos, se joga, né? Ele se jogar significa que pode ser uma família passando fome. Então, a questão é ter uma rede de confiança. A gente aqui tem, eu e o Luciano, a gente tem uma filosofia que é: você tem que ter pelo menos 3 pessoas que você confia muito em áreas diferentes. Então, por exemplo, a gente sempre tem que ter mentor, vários mentores. Uns a gente paga, outros a gente tem amigos que chegaram onde a gente quer chegar. Nunca pode ser um mentor que não está lá. Isso é opinião vazia. Mas alguém que chegou lá e é alguém da sua rede de confiança, é a pessoa que você tem que acionar. Então, por exemplo, eu tenho um mentor de finanças, eu tenho um mentor de vida, eu tenho alguns mentores, e pelo menos tenha 3. Ache 3 pessoas no seu círculo de confiança, que pode ser a sua família, pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu sócio, ou pode ser alguém que você vai encontrar aqui na mentoria, como eu tenho um mentor, que é um amigo meu pessoal, que é um MLA. Né? O Luciano falou, isso é muito verdade. A gente, hoje no MLA, um frequenta a casa do outro. E eu tenho mentores ali que qualquer decisão que eu vá tomar relacionado a algum fator na minha vida, eu aciono 3 ali do meu círculo de confiança. E aí, óbvio, coloco a Bárbara, tá bom. Eu ouvi esse e esse insight. O que eu vou fazer com isso? Então, acho que a maior dica aqui é o que o Luciano falou: tenha pessoas que você confia. E aí, quando você tiver na dúvida, aciona 3, que nem médico. A gente não vai no médico, ouve um diagnóstico e opera. Né? Quem faz isso está errando, a gente vai em 3.
A mesma coisa para tomar uma grande decisão. Se é uma grande decisão, se é um grande passo, tenha um círculo de confiança, construa se você não tem, e acione essa pessoa na hora que você precisar. Essas pessoas, eu sempre falo de. Eu procuro sempre 3, sabe? 3 pessoas na minha vida que qualquer coisa que eu estou muito em dúvida, eu vou lá, aciono e depois eu vou e tomo a minha decisão. É isso, Boa. Luciano. Desculpa a interrupção. Não, a Evelyn levantou a mão de novo ou esqueceu de baixar? Não, Luciano, eu queria fazer um comentário, sim. É bem rápido. Sobre tudo que vocês falaram, né, de tentar mais de uma vez e tal, um pouquinho, assim, do que eu percebi, meu, pessoal, é muito perfil, sabe? Eu ter o perfil empreendedor, não ter o perfil empreendedor. Eu, naturalmente, eu sou uma pessoa mais conservadora. Até por isso eu estou aqui planejando alguma coisa que eu quero fazer daqui a um tempo, né? Se de fato eu fosse uma pessoa empreendedora, talvez não tivesse aqui. Estaria botando a cara no mundo sozinha e se eu errasse uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Então eu acho que o grande ponto também é a gente entender o nosso perfil e eu pensando comigo, entender o nosso perfil e ver até onde eu estou disposto a chegar. Pode ser que depois que eu chegue no final dessa transição, dessa mentoria aqui, por exemplo, já anotei várias perguntas para eu pensar aqui, a minha conclusão chega, não dou conta. Sim. Vários pontos e a minha solução seja ficar por aqui mesmo, por exemplo, entendeu? Então, eu acho Sim. que é um pouco para a gente também abrir a cabeça e entender o que a gente é, o que somos nesse processo como um todo, tá? Só um comentário. Ótimo, Evelyn. E uma coisa importante é estar incomodado que vai provocar mudança. Né? É você estar no incômodo. Tudo que você não pode fazer é se acomodar com a situação. Né? Ah, não é o que eu quero, mas. Sabe aquela coisa do brasileiro? Dá pro gasto. Né? Como é que é? Não é o melhor, mas dá pro gasto, acabou. Você tá ferrada. Quando você fala assim, não dá pro gasto, não me conformo com isso, estou incomodado, é aí que a mudança é provocada. A história da vaquinha, lembra? De empurrar a vaquinha no precipício? É aquilo lá, né? Então, mas tem tudo a ver, sim, com essa coisa do perfil. Se você concluir que não é para você, a melhor decisão que você pode tomar é não insistir. Fala, eu sou CLT, cara, e vou fazer minha carreira e vou fazer bem. Cara, dá para você fazer muito bem, sendo CLT, dá para você, cara, voar. E não precisa nem ser CEO da empresa, dá para você fazer uma carreira maravilhosa sem meter a cara para ser empreendedor, né? Bom, vou trazer o Taleb aqui. Esse é o cara, ó. Se pela manhã você souber com precisão como será o seu dia, você está meio morto. Quanto mais precisão, mais morto você está. Então ele é um cara que fala, bicho, esteja aberto para o aleatório, esteja aberto para os encontros, né? Esteja aberto para se expor às oportunidades que vão aparecer, mas esteja preparado para elas. Né? Então, se a minha vida é vivida dentro da minha salinha, com a porta fechada o dia inteiro, acabou, cara. Eu não estou exposto a quase coisa nenhuma. Né? Eu tenho que expor e botar a cara e quebrar a cara, e quanto mais você tiver exposto, mais chance tem de acontecerem coisas. E na visão do Taleb, eu tenho que estar preparado e ter flexibilidade para isso. Né? Se a minha resposta para vocês fosse seguinte, não tenho budget, acabou. Eu não tenho o que fazer. Né? A minha resposta tem que ser o seguinte, ó, eu tenho um jeito, eu dou um jeito. Né? É aquilo que eu falei para vocês, eu entro aqui com 60% do conteúdo pronto. Os 40%, nós vamos dar um jeito aqui. E nós vamos para onde a turma for. Vou contar uma história para vocês interessante lá do MLA. Quando a gente começou o MLA, estava tendo a primeira, acho que foi a segunda ou terceira reunião, acho que a Bárbara depois vai lembrar melhor qual foi. Eu preparei os exercícios, mandei fazer um book, fiz uma apostila. Chegamos lá, vamos distribuir a apostila para todo mundo. Agora vamos dar um tempo aqui e vamos todo mundo fazer exercício. Cara, um deles levantou assim e falou: não, você não vai me obrigar com 60 anos de idade a ficar fazendo exercício aqui. Eu não vim aqui para isso, cara. Eu vim pelo encontro. E aí acendeu uma luzinha, né? Cara, aquele não era o lugar para fazer isso. E o grupo se estabeleceu a partir disso. Então, nunca mais eu levei exercício nenhum para ser feito lá, porque não era. Mas a gente só aprendeu isso na hora que a coisa aconteceu. E tinha flexibilidade, se não dá para ir por aí, nós vamos por ali. Né? Então, esse jogo de cintura que a experiência vai te trazer. Mas, de novo, Evelyn, se você concluir que não cara, perfeito, eu vou para onde vai. Eu vou para onde vai doer menos, né? E aí nós vamos trombar com um conceito legal, que é o conceito da serendipidade, que vai acontecer com vocês aqui, eu aposto, cara. Você veio procurar uma coisa e vai encontrar outra. Você estava pesquisando alguma coisa e deu de cara com outra. E de repente essa outra coisa vira a tua vida de ponta cabeça. Né?
Esse conceito é um conceito muito interessante que tem a ver com são dois tipos de sorte que existem na vida da gente, né? Você tem uma sorte inteligente, tem sorte cega. A sorte cega é o seguinte: apostei na loteria, ganhei e fiquei rico. A sorte inteligente é o seguinte: eu vou alimentar para a hora que acontecer alguma coisa, eu influenciar um processo qualquer, e quando acontecer alguma coisa, eu tomo conta dela. Eu pego. Então, vou dar exemplo para vocês aqui. Sorte cega de novo. Pô, ganhei uma herança. Ah, legal. Entrou dinheiro aqui, não fiz nada por isso, ela chegou para mim, né? Coisa que eu não influencio de jeito nenhum. A serendipidade vem quando a gente trabalha para que as coisas aconteçam. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estou sentado no estúdio do Café Brasil, né? Esse estúdio aqui é uma salinha, ela tem 3 por 3 metros, ela, ela seria um dia um estúdio, lá no futuro. Um dia ela seria um estúdio. E eu pensando, vou botar aquelas cascas de ovo na parede, quem sabe. Um belo dia em 2016, o Lala Moreira me liga e fala: Luciano, a minha produtora quebrou e eu vou ter que devolver a casa para o dono da casa. E vou desmontar o estúdio e vou jogar fora aqui. Você quer o estúdio? E aí eu olhei para aquilo e falei: cara, mas quanto custa? Vai custar 30 mil reais, alguma coisa assim. Eu não tenho dinheiro para isso. Não dá para fazer. Eu voltei aqui, pensei e falei: cara, esse estúdio talvez seja o que eu preciso para dar uma virada nas coisas. E aí eu voltei, cara, vendi um carro, comprei um estúdio, mandei instalar, botei. Todo mundo que viu disse que eu estava louco de fazer um investimento desse. E a hora que o estúdio ficou pronto, virou minha vida de ponta cabeça, né? Eu atirei no que eu vi e acertei naquilo que eu não vi. O fato de tê-lo e estar na minha mão, à minha disposição, fez com que eu abrisse espaço para criar mais 2 podcasts. Podia convidar todo mundo para vir aqui, a hora que eu quiser. Isso aqui mudou a dinâmica do meu trabalho porque eu estava disponível para essa oportunidade, né? Um outro diria o seguinte: não tenho grana, cara, não posso investir, não vou fazer. Tá bom, é uma decisão legal, só que você não vai ter o ganho que aconteceu quando eu tive aqui. Então isso é que eu chamo da serendipidade, é você olhar para a sorte e dar uma ajudinha para ela, né? E aí eu vou trazer para vocês um outro cara interessante aqui, que é o escritor Kurt Vonnegut. Ele dizia o seguinte, ó: no mundo que não é governado por ordem e previsibilidade, a gente é obrigado a saber lidar com o caos. Então, esse cara escreveu isso aqui não sei quanto tempo atrás e descreve o Brasil. Tá? O caos está aí, não tem como fazer, eu não consigo me proteger dele. Bom, bônus número 1, eu vou dar de presente para vocês aí, para quem não tiver, o pote sumário do Antifrágil. Tá? E aqui uma dica para vocês. O que é o pote sumário? Quem já conhece, já sabe como é que é. Quem não conhece, eu pego um livro, faço um sumário do livro e comento esse sumário. É um sumário comentado. Só que eu entrego ele em PDF para você ler ou em áudio para você ouvir. Então não tem como escapar, tá? Ou você senta e lê, ou você pega e ouve, né? E esse pote sumário é para assinantes do Café Brasil, mas a nossa turma aqui vai receber vários deles ao longo do tempo, tá? Então, tá aqui. Não se preocupem, se alguém não conseguir pegar, depois a gente vai botar esse link aqui lá no grupo, porque eu não consigo mandar para vocês, acho que o arquivo em áudio, porque ele é muito grande. Ele tem que entrar na página aqui, né? Então, quem não conseguir pegar por aqui, depois a gente põe o link lá no grupo, e aí você vai ter o arquivo em PDF e em áudio. Eu recomendo muito, ouçam, e se gostarem, comprem o livro e leiam o livro, porque vale muito a pena. Esse conceito aqui é muito legal, né? Bom, vamos lá então. Só uma coisinha. Alguém leu o livro já? Levanta a mão aí quem já leu. Deixa eu ver. Quem já leu? Vai ser uma beleza, cara. Ninguém, a primeira página aqui, não tô vendo ninguém que leu. Ótimo, cara. Então vocês vão tirar um proveito muito grande. Leiam, cara, leiam, que tem coisas muito legais aqui, tá? Bom, então, como é que eu identifico o meu verdadeiro porquê? Por que eu tô querendo mudar alguma coisa? Por que eu quero ir para outro lugar? Por que eu quero fazer outra coisa? Por quê? Por quê? Né? A gente é muito bom em fazer perspectiva, né? Eu olhar para o futuro e vou prever o que pode acontecer. A gente é muito bom em fazer retrospectiva, né? Eu vou olhar para trás e vou ver o que aconteceu. A gente faz isso toda hora. E a gente é muito ruim em fazer aquilo que eu chamo de introspectiva, que é mergulhar dentro de mim, entender quem sou eu, entender, cara, por que eu estou incomodado? O que se rompeu? O que não está sendo suficiente, né? O que me deixa incomodado? Por que é assim? Então tem algumas coisas legais e eu preparei aqui um exercício que eu vou pedir para fazer com vocês. E para isso aqui
é necessário ter um equipamento que acho que quase ninguém tem, cara, e eu não sei se eu vou conseguir fazer. Chama-se papel e caneta, ou papel e lápis. Um caderninho com um papelzinho. Isso, olha lá, o Zé Augusto já está com o dele lá, todo rabiscado. Ótimo. O Douglas também. A Marília também. Aí, ó, o Mário também. O Leonardo também. Eu também. A Evelyn saiu correndo. Foi buscar não sei O aonde. André riu muito. Eu acho que o André não tem, não, hein? Não tem, né? Então eu quero que vocês peguem um papel. Peguem uma folha de papel, a maior que vocês puderem pegar aí. E eu quero que vocês façam esse desenho na folha. Tem um traço, né, na horizontal e 3 traços na vertical. O que vai fazer com que vocês tenham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços aqui. Por que são 8? Porque são 8. Podia ser 6, podia ser 10, podia ser 12, não importa. Eu botei 8. Né? Faça esses 8 espaços aqui. Bom, na sequência, vocês vão fazer o seguinte. A parte de cima chama-se céu e a parte de baixo chama-se inferno. O que nos leva a concluir que na parte de cima estão as coisas boas e na parte de baixo estão as coisas ruins, né? Céu de um lado, inferno do outro. E agora eu quero que vocês tirem um pouquinho de tempo aí para fazer esse exercício aqui, mas eu vou explicar para vocês como é que ele funciona, eu fazendo, tá? Eu vou fazer o exercício aqui agora. O que eu preciso que aconteça aqui? Naqueles 4 espaços de cima, eu vou dar uma retrospectiva rápida na minha vida e vou botar 4 coisas muito legais que me aconteceram e que estão gravadas na minha mente. E na parte de baixo eu vou colocar 4 coisas muito ruins que aconteceram e que estão gravadas na minha mente. E eu vou executar agora. Evidentemente que eu já fiz isso antes, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona, para vocês terem uma ideia. Então eu vou botar aqui, ó. Coisas legais. Cara, eu fui premiado no Salão de Humor de Piracicaba com 19 anos de idade, cara, no meio dos cartunistas profissionais do Brasil. Um cara, era eu que ganhei o prêmio. O dia que eu vi isso aí, meu Deus, aquilo foi um momento, eu fui parar no céu. Pô, nunca mais esqueci, fantástico. A primeira manhã, quando eu acordei na primeira casa própria que eu tive, cara, que eu acordei de manhã, abri o olho, eu tava na minha casa, a sensação foi um negócio assim, indescritível, né? O nascimento dos 2 filhos, cara, quando meu filho nasceu, a primeira vez aqui foi uma coisa indescritível. Mais um, minha promoção para o cargo de diretor, cara, isso foi um negócio fantástico, não existia esse cargo na empresa e ele teve que ser criado para eu não ir embora. E ao dia que chegou para mim uma cartinha, me chamaram e falaram que você agora é diretor de marketing. Cara, isso foi uma loucura, aconteceu. Tem mais coisas? Tem muito mais coisas, mas essas vieram agora. Na hora que eu estalei o dedo, elas vieram na minha cabeça. Tá? Esse é o jogo desse exercício aqui. É pegar coisas que estão tão presentes que elas vêm na hora na tua cabeça. No inferno, saí da casa dos meus pais e vim para São Paulo, cara. Saí da casa dos meus pais em Bauru e vim com 17, 19, 18 anos de idade morar em São Paulo, perdido no meio da... Cara, totalmente perdido, morando numa casa de gente que eu não conhecia. Cara, foi uma loucura. Eu tive que me virar aqui, foi bem complicado aquilo. Minha primeira apresentação em público, fazer uma palestra, tive que subir num palco, pegar o microfone e falar com as turmas vendo, e eu sabendo que eu tinha o sotaque de caipira, eu falava porta, porco, e puta, aquilo foi terrível, né? Outra coisa ruim, a morte de um amigo meu, Chiquinho, cara, que foi uma coisa que me pegou. Aí você vai falar, pô, mas teu pai morreu há 2 meses. Pois é, mas o Chiquinho, meu pai, a gente sabia que uma hora ele ia chegar ao fim. O Chiquinho não, cara. E aquilo foi a primeira vez que eu lidei com a morte de alguém muito perto de mim. E aquilo, puta, nunca mais. Aquilo ficou muito gravado, né? Outra coisa ruim, quando meu negócio entrou em crise em 2008, com a queda do mercado, e de repente eu vi diante de mim a possibilidade de todo o plano que eu tinha feito cair a zero, né? Então, eu consegui listar aqui 8 coisas. Então, detalhe, se essas coisas vierem na tua cabeça rapidamente, é porque elas estão gravadas a ferro e fogo aí dentro, né? Então não fica, vou ter que procurar. Se você vier procurar muito, essa coisa não tem muito significado. Aquela que vem de cara é aquela que faz a diferença, né? Então, vamos dar um minutinho aí para vocês preencherem aí, ó. O Rafael Lima vai ter que fazer uma planilha de Excel porque está num quarto de hotel e viagem de trabalho. Boa. Também funciona. Vamos lá. Você não estava esperando você terminar a foto para dizer uma coisa. Pode não ter 3 no inferno? Pode, não, pode. A quantidade não tem muita importância, não. Mas pode. Então terminei. O Alessandro terminou, o Carlos Vinícius terminou, Marília terminou também? Terminei. Então, o primeiro que está com a mão levantada aqui é o Carlos. Carlos,
Pode falar o que é? Posso falar, eu fiz no WhatsApp porque eu tô sem papel. Se não tiver nada muito pesado, tá? Não se preocupe, não. Se tiver, só pra gente ter uma ideia. Não, vamos lá. O céu primeiro eu coloquei. O nascimento dos meus filhos, né? Eu tenho 4 filhos. O dia que eu abri minha panificadora, né? Que foi só eu e minha esposa abriu, o meu casamento e viagens que eu vou para a fazenda do meu pai, no Rio Cristalino. São inúmeras viagens, eu coloquei no geral, não sei se vai. O inferno, minha mãe sofria de bipolaridade, né? Então, nas épocas, tanto de depressão e euforia, sempre foi muito difícil, né? Ela veio a suicídio, foi outro dia de inferno na minha vida, o dia que eu vi ela morta. Dificuldade no colégio, eu tinha muita dificuldade no colégio, né? E o término do meu casamento que eu estou passando agora. Cara, que barra. Que barra. Bom, mais alguém aí que pode falar o que deu? A segunda da linha aqui é a Marília. Marília, tá confortável para Depois, dizer? Tô. Céu e Bom, inferno? acho que depois eu vou. é um que vai ser meio que lugar comum de todo mundo, né? O nascimento dos filhos. Mas eu vou botar na ordem cronológica, né? A entrada na residência médica, eu sou médica e fiz residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, era uma coisa que eu queria muito, acho que talvez tenha sido a primeira grande alegria, assim, de realização pessoal. O encontro na minha vida, não falo do meu casamento de uma data, porque ele não teve, né? Mas o meu relacionamento com o Pablo, que é o meu marido, aí o nascimento dos meus filhos e a construção da casa da fazenda, que é o meu lugar no mundo, né? Quando eu construí a casa que eu desenhei, que eu quis para mim naquele lugar. O inferno, bom, eu perdi uma pessoa muito querida, era como um irmão, né? Era um enteado do meu pai, ele tinha 18 anos na época, eu tinha 19. Acho que foi assim primeira grande perda importante para mim. A pandemia, mas não em relação às doenças, especificamente às mortes, lógico, mas ela como um todo, no seu conjunto da obra, né? Eu sou médica e eu tenho 3 especialidades, mas a minha principal especialidade é infectologia, né? E eu vivi a pandemia de uma forma muito particular. E quando começou a pandemia, eu tinha 2 lojas em shopping, então eu já estava nessa transição de carreira naquela ocasião, e eu quebrei muito alto, né? Então eu diria que esses foram os meus infernos aí, e a pandemia e a falência das lojas, elas estavam muito atreladas uma à outra, mas eu separei porque a loja sobreviveu à pandemia, a gente ainda levou aí uns anos e, por fim, o CNPJ foi sepultado ano passado. Então, eu acho que esses são os meus infernos. Felizmente, né? São poucos. Cada um tem a sua história, né? Tem alguém que É. terminou e que quer falar? Eu queria falar, Luciano, boa noite a todos, Fala, amigos. Alessandro. Bom, vou tentar ser breve para não tomar muito tempo, né? Bom, do céu, o que vem muito rapidamente na cabeça é a minha aprovação no vestibular da USP. Eu era um garoto de uma cidadezinha de 10 mil habitantes no sul de Minas Gerais, sempre estudando em colégio público, e ali foi a grande oportunidade da minha vida quando eu passei no vestibular de uma universidade pública. A segunda grande momento que eu lembro com muito orgulho é ser selecionado como trainee de auditoria de uma Big Four. Foi meu início numa carreira profissional. Ser selecionado no meio de tantos, isso aí me deixa sempre muito orgulhoso. Nascimento das minhas 2 filhas e conhecer minha esposa atual. Eu sou divorciado e hoje, exatamente hoje, faz 5 anos que a gente começou a se conhecer. Então, é um dia até que especial e é importante eu colocar isso como um item que me coloca no céu. Como inferno, foi a perda da minha avó em 97, quando eu estava no meu 3º ano de faculdade. Minha avó foi uma pessoa extremamente importante da minha vida, quem garantiu eu ter uma autoestima e nunca desistir de nada, independente do que acontecesse. Então, a perda dela foi muito marcante para mim. Quando eu passei a única vez que eu tive uma situação de ter uma demissão do trabalho, por conta da crise de 2015 do governo da Dilma, e aí o mercado se retraiu muito, e aí a empresa onde eu estava tinha 2 pessoas em posições parecidas, e eu passei pela primeira situação de
desemprego. Foi bastante chocante para mim. Eu demorei uns 4, 5 meses aí para me encaixar. Um outro ponto para mim foi quando eu tive minha separação e ficar longe das minhas filhas, que eram para mim situações que eu jamais imaginava. Sempre tive muito perto, muito presente, mesmo trabalhando muito. Todos os meus dias eu tinha dedicação do tempo para elas, e me ver numa situação onde eu não estava todos os dias com elas foi uma situação muito, muito ruim para mim, muito marcante, que até hoje eu sofro, e até hoje eu tento lidar com essa situação que eu ainda não aprendi. E quando eu saí do meu última empresa, que eu tinha atingido talvez meu auge em termos de reconhecimento, em termos de maturidade, em termos de relacionamento pessoal, também como você, Luciano, era uma empresa multinacional americana, e o meu chefe era uma pessoa que, coincidentemente, também trabalhou com você. Depois a gente fala mais calmamente sobre isso, e eu aprendi muito com ele. E com a saída dele, eu acabei também saindo, e é isso para mim até agora. Eu não consegui me encaixar, não consegui me encontrar num local que tivesse esse tipo de realização. Quem que era ele, Alessandro? Sidney Del Gaudio. Você ouviu o Leadercast Depois com a ele? gente fala um pouco. Ouviu o Leadercast com ele? Não, não ouvi. Então Você fez o ouça. Leadercast com Eu ele? fiz o Leadercast com ele, cara. Ouça que tá lá, cara. Que legal. Tem que ouvir, tem que Que legal. ouvir. Cara, cada hora é uma história. Esse momento aqui, esse exercício aqui, eu vou contar para vocês. Eu nunca fiz ele online. Eu já fiz ele nas consultorias presenciais, tá? Com plateia, com a turma toda fazendo na hora o exercício. E nessa hora é uma hora de uma catarse, porque tá todo mundo emocionado, é um negócio impressionante. E online eu não tinha feito. Estou fazendo a primeira vez com vocês aqui, né? Tem mais alguém que quer falar? Só mais um para a gente continuar. O Leonardo quer falar. Fala, Leonardo. Você está fechado o teu áudio. Perdão, já tô achando que é um bate-papo em casa. Enfim, eu vou inverter o processo aqui. Eu vou começar das situações ruins, né? Eu perdi meu pai aos 15 anos de idade. Isso para mim foi um tremendo golpe. Há 6 anos atrás, eu me divorciei e sofri uma alienação parental em relação aos 2 filhos, né? E uma outra coisa que eu coloquei aqui, as várias injustiças decorrentes do divórcio, né? Porque as pessoas nem sempre aceitam as coisas, né? E aí eu sofri um bocado de injustiça em decorrência do divórcio. A alienação parental foi só uma delas. E para completar, porque como desgraça pouca bobagem, levei um baita de um golpe de dentro do Santander, 150 mil reais de facada. E aí tô na guerra aí na justiça, já perdi a primeira instância, e porque eles dizem que não. Bom, a verdade é que eles dão prioridade para os bancos, né? A gente tenta fugir disso, a verdade é essa. Mas eles ganharam a primeira instância e vamos ver o que vai dar, né? Enfim, com provas de que o troço aconteceu dentro do banco. Mas enfim, vamos lá, vida que segue. E as coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida, acho que a primeira mais marcante é que eu fiz uma cirurgia cardíaca, né? E apenas 6 anos depois eu me tornei o primeiro colocado do curso de operações L-transportadas, ou seja, eu corria 10 quilômetros por dia, eu fui o primeiro colocado do segundo curso mais difícil da Polícia Militar. Isso para mim eu não falo isso. Eu não falo isso para ninguém. Ninguém aqui em Brasília sabe disso. Eu resolvi falar aqui no grupo, acho que é porque a distância coloca a gente numa situação mais confortável, né? Mas o fato de ter sido o primeiro colocado nesse curso para mim foi algo que me fez me sentir literalmente no céu, porque depois de passar pelo que eu passei ali na mesa de cirurgia e por tanto tempo depois, aquilo ali era uma vitória indizível, eu não sei descrever. Que legal. Outra coisa Parabéns. que... Como? Parabéns. Parabéns. Que legal. Uma outra coisa que eu acho bacana foi quando eu descobri que eu era capaz de administrar um condomínio com mais de 4 mil habitantes, quase 100 funcionários,
4 edifícios com 22 andares e eu administrando aquilo e eu vi aquilo e falei assim, caramba, eu dou conta, né? Isso me fez me sentir capaz, sabe? E essa sensação que isso me deu de capacidade me fez estar aqui hoje. É por isso que eu queria falar, sabe? Porque é essa sensação de ser capaz que me fez estar aqui hoje. Senão eu nem teria participado, porque se você não acredita que é capaz, de que adianta se mover, não é verdade? Então, me ver como alguém capaz de fazer aquilo ali me fez fazer muitas outras coisas na minha vida, né? E outra coisa maravilhosa, todo mundo falou o nascimento dos filhos. Eu coloquei aqui um pouquinho diferente, então por isso queria falar também, porque eu coloquei a vida com os meus filhos. Porque mais do que o nascimento deles foi ter o privilégio de conviver com eles durante tantos anos, de viver com eles intensamente, porque eu realmente vivi intensamente e vivo até hoje, porque apesar do que a gente viveu recentemente, eu tenho conseguido recuperar o acesso a eles, né? E a gente continua vivendo intensamente. A relação com eles é muito bacana, né? E por último aqui, uma descoberta tardia de uma espiritualidade muito mais intensa do que eu imaginava que tinha, né? Porque eu sempre fui um cara muito espiritualizado, assim, eu sempre gostei dessa área, né, da vida. Mas ultimamente isso tem sido muito mais intenso. Então isso para mim é outra sensação de estar no céu frequente. É isso. Acho que são Legal, as cara. coisas mais bacanas que eu podia Cara, falar. cada um tem uma história. A gente só vê as carinhas aqui e não sabe o que tem atrás, né, cara? Quando você dá essa estimulada aqui, vem histórias que são inacreditáveis, né? Bom, posso continuar o exercício? Ele não parou aqui, não. Não parou aqui, não, né? Ah, até a última vez que eu fiz esse exercício, ele foi feito pela cabeça, né? Sentei e dei continuação no exercício. Aí apareceu a tal da IA. E eu experimentei usar a IA para fazer os exercícios aqui usando IA. Então, do jeito que nós estamos aqui, eu não sei se vai dar para usar, vocês usarem. Se não der para usar, eu vou mostrar o que acontece aqui e depois vocês fazem vocês sozinhos, tá? Mas se der de alguma forma para fazer agora, seria muito legal fazer. Olha só, eu criei um prompt e eu vou primeiro publicar os 2 prompts aqui na área de comentários. Tem lá 2 prompts e o prompt diz o seguinte aqui, ó. Analise essa planilha que eu acabei de montar, classifiquei em céu e inferno, e para cada experiência, por favor, me identifique o valor moral ou ético mais representativo. Então, dona Iá, pegue lá, onde tem coragem, amor, reconhecimento, dá uma olhada nas histórias que eu contei aqui e diz para mim onde é que valores estão presentes ali, né? Então, associar cada relato a 1 ou 2 valores centrais que melhor expressem o significado daquilo que eu escrevi ali, explicar em uma frase por que esse valor está conectado naquilo que eu expliquei, ser objetiva, não fazer nada longo e gerar uma lista organizada que eu possa usar depois. Qual é a pegada aqui? Como isso aqui é feito de sopetão, não houve tempo de vocês pensarem, o que vocês colocaram no papel é o que está gravado a ferro e fogo no coração de vocês, né? Então, é porque teve um impacto muito grande, portanto, ele é extremamente importante, né? E ele traz dentro dele alguns significados que a gente não consegue entender direito o que é. Eu joguei isso aqui na IA e a IA me deu o seguinte resultado. Não sei se vocês conseguem ler aí, mas ela listou tudo aquilo que eu escrevi e do lado ali ela me escreveu o valor moral e ético. Antes da IA, eu tinha feito isso aqui na cabeça, olhando, analisando, e eu fui definindo. A IA contou para mim. Olha, tem a ver com reconhecimento, realização pessoal, conquista, segurança, blá, 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 blá. O resultado daquele prompt vai dar isso aqui para vocês, tá? E eu fui ali, peguei esse resultado e joguei na minha planilha. Então, quando eu falei lá que eu fui premiado no Salão do Humor de Piracicaba, eu estava me referindo a reconhecimento, a dedicação que eu tive. 2 valores importantes, né? Quando eu falei da primeira manhã na minha primeira casa própria, conquista, segurança, e aí o nascimento dos filhos. Cada item desse aqui tem ali alguns valores que são muito importantes. E apareceram todos eles ali. Bom, peguei esses valores que a IA me deu e joguei um segundo prompt, que também está nesse arquivo que eu mandei para vocês aqui. E nesse segundo eu falo o seguinte, ó, eu vou te mostrar o que apareceu para mim
E agora eu quero que você junte isso aqui e agrupe, porque tem valores que são muito parecidos. Tem coisas que estão muito... Agrupa isso aqui e me conta o que dá para fazer com isso que eu coloquei aqui. E o prompt me deu esse resultado aqui. Ele agrupou tudo em 4 grandes valores: realização e reconhecimento, amor e relacionamento, coragem e inspiração, resiliência e perseverança. Né? E ele disse para mim, fala, Luciano, o que você contou para mim está baseado nisso aqui. Com vocês vai acontecer uma coisa igual. Eu não sei o que vai aparecer de valor, mas vai aparecer coisa aí. Tá? E na teoria, essas 4 coisas aí são muito importantes porque elas vieram do meu âmago, cara, do fundo do meu coração, né? Apareceram ali. E aí, eu acabei, a partir dali, gerando um negócio que eu chamei do Dashboard Transição de Carreira. Tá? Que, na verdade, transição de carreira é o de menos aqui. O mais importante devia ser aqui o dashboard da introspecção, né? E eu vou pegar esse dashboard e também vou colocar aqui na área de comentários, se eu conseguir achar o meu mouse. Deixa eu ver onde é que ele tá. Peraí. Tá aqui, aqui. É um dashboard, é um Excel, tá? Aqui temos um dashboard. E aqui eu vou correr ele aqui na tela para vocês verem o que tem nele lá. Então, na primeira planilha vai ter ali uma explicação do que é. É um negócio simples, você vai preencher o diagnóstico. Isso aqui é um exercício que não vai ter um resultado lá no final. Você não vai fazer uma conta, vai dar 10. Não, é um exercício para fazer o que vocês fizeram agora há pouco. Aliás, era uma pausa antes de eu continuar aqui. Alguém... Como é que foi a experiência de fazer esse exercício do céu e inferno? É fácil? Foi fácil? Não, Foi dolorido? difícil. Ou foi prazeroso? Isso é aquilo que eu falei logo no começo. Isso aqui é uma introspecção. Eu estou mergulhando dentro de mim, estou buscando coisas lá dentro que eu até tinha deixado de lado, coisas até que eu não gosto de pensar a respeito, porque algumas doem, né? E coisas que ficaram para trás. Então, esse remexer é que é o grande exercício. A ideia desse dashboard é a mesma coisa. É propor a vocês a oportunidade de, guiado por algumas perguntinhas, você ir preenchendo aquilo lá, e o resultado final não me interessa muito. Eu estou interessado no processo. Né? Então, a primeira planilha que vai aparecer é uma planilha chamada de diagnóstico pessoal. A gente listou ali alguns talentos e habilidades que todos nós temos em alguma proporção. Né? E a ideia ali é pegar e olhar o seguinte: bom, comunicação. De 0 a 10, sendo 0 o pior e 10 o melhor, hoje em dia, no trabalho que eu tenho, na função que eu executo, quanto é que eu tenho disso? Eu sou bom, sou ruim? Que nota eu dou para isso? Em liderança, em trabalho de equipe, hoje, como é que nota eu dou? Né? E aí eu faço um segundo exercício que é o seguinte: bom, mas o que eu acho que para uma nova carreira seria importante para mim? Eu quero me tornar um palestrante. E eu botei nota 5 na comunicação. Opa, como palestrante eu preciso ter 10. Não é ser. Se a minha carreira é de palestrante ou é de consultor, eu vou precisar melhorar muito a minha comunicação. Que tamanho é o gap? Então eu dei nota 5. Eu acho que tem que ser 8, o gap é de 3. Então ele vai te dar uma listagem, quão distante você está. Liderança. Pô, eu sou funcionário, eu não faço. Agora eu quero montar minha própria empresa, eu vou ser dono dela. Cara, se eu dei nota 3 em liderança, agora eu vou ter que ter na 9. O gap é 6. Né? Trabalho em equipe. Puta, eu trabalho sozinho, cara. Não gosto de trabalhar em equipe sozinho. Minha nota em trabalho em equipe é 2. Estou indo para uma empresa grande onde eu vou enfiar no meio eu vou ter que ter 8, cara. Eu vou ter que ter um gap aqui. Então, a ideia é entender aquilo que eu estou fazendo hoje em dia e o que eu teria que fazer numa nova realidade. E essa nova realidade pode ser a empresa que a Evelyn quer montar como empreendedora, ou pode ser o cargo que o Ricardo quer ter, ele quer virar diretor da empresa. Para ser diretor, o que eu deveria fazer aqui? O que eu preciso mudar? Então, isso aqui é um exercício de avaliação, onde eu estou, para onde eu quero ir e que distância eu estou em cada um desses itens que estão aqui. Se aparecer algum talento ou habilidade que não está aí, vocês incluam. Tá? Bota ali também e faz esse exercício. E lá na frente, tem ali uma ação para desenvolver. Então, se eu descobrir que eu dei nota 3 na comunicação, e para esse novo lugar que eu estou indo, eu tenho que ter nota 8, cara, o gap é 5, é um puta gap. O que eu vou fazer para desenvolver? E ali eu vou colocar, eu preciso imediatamente fazer um curso de oratória, vamos dizer. Não, eu preciso aprender sei lá, a cozinhar.
O que eu vou fazer? Não sei. Eu tenho que botar ações que eu tenho que fazer para desenvolver. E a hora que eu elencar esse tipo de ações, eu já vou ter ali um bom apanhado de coisas que poderiam montar um plano de ação para eu me tornar outra coisa. Essa outra coisa que em algum momento eu quero ser, tá? Eu não quero chegar lá e aprender lá na hora o que faltou para mim. Eu quero olhar aqui antes. Então, para ser um empreendedor, eu tenho que melhorar a minha criatividade, por exemplo, né? E o que eu vou fazer a respeito? Como é que eu melhoro isso? Onde está isso, né? Outra aba é uma aba chamada Valores e Propósito. Nela eu joguei os 4 valores que apareceram para mim lá. Joguei eles 4 aqui e vou fazer uma avaliação. Vem cá, como é que eu estou hoje em realização e reconhecimento com o trabalho que eu faço hoje? Que nota que eu dou aqui? Pô, realização, eu estou realizado? Ah, eu tô, cara, mas reconhecimento, eu estou muito chateado, cara. Porque eu faço podcast, eu faço um puta monte de coisa, ninguém escuta, ninguém comenta, não tem engajamento, meu Instagram é uma merda, a coisa não vai, cara, o reconhecimento está muito ruim. Eu gostaria de ter uma nota melhor no reconhecimento. O que eu preciso fazer a respeito? Né? Amor e relacionamento, como é que tá? Coragem e superação, como é que tá hoje? De novo, como é que eu tô com cada um desses valores que no exercício anterior apareceram como sendo os fundamentais para mim e onde é que eu gostaria de estar? E o que eu tenho que fazer a respeito? Tá? Não tem fórmula mágica. Não tem um lugar que você vai ter resposta pronta. O máximo que você vai conseguir é perguntar para o ChatGPT o que eu preciso fazer para melhorar isso aqui. Ele vai te dar algumas sugestões lá, né? Mas o que interessa aqui é o exercício. A hora que você for botar uma nota lá, vai começar a dar um nó na sua cabeça. Por que eu dei 4? Por que eu não dei 5? De onde veio isso? E aí vão começar a aparecer. Puta, mas é verdade, cara. Falta isso, falta aquilo, sobra isso, sobra aquilo. Tem alguém que faz muito bem, eu faço muito mal. Por que eu não faço bem como ele? Assim vai. Isso vem nessa remexida interna, né? A outra planilha, planejamento de transição. Então ali eu vou botar algumas metas, né? Uma meta, um prazo para essa meta acontecer, o que eu preciso de recurso, qual é o status que eu estou nessa meta e o impacto que eu espero com ela. Então, vou voltar para aquele início lá, falar o seguinte, olha aqui, ó, eu botei ali nessa anterior aqui, eu botei ali no primeiro ponto que realização e reconhecimento, cara, tá muito ruim, tá muito baixo, eu preciso melhorar isso tudo aí. Bom, aqui eu vou botar uma meta. Vou botar uma meta bem burra, tá? Bem idiota. Eu quero ter 400 mil seguidores orgânicos no meu Instagram batendo palma para mim. É uma meta, né? Em quanto tempo? Em um ano. O que eu preciso fazer? Puta, eu vou ter que contratar uma agência de marketing, vou ter que mudar meu jeito, vou ter que começar a gravar vídeo todo dia, sei lá o que eu vou ter que fazer, uma série de coisas, né? E o que eu espero com isso? Né? O que eu quero? Pá, eu quero ter um monte de cliente para poder vender muita coisa para ele lá na frente. Por exemplo, né? Troca isso aqui, bota aí que você vai botar um restaurante. Né? Cada um vai botar o que interessa ali. Então, o exercício é que é importante. E aqui nós estamos trabalhando introspecção. Fala, Carlos. Uma dúvida, assim, simples. Eu não sei o que é que eu quero ser, qual a transição que eu quero fazer. Como é que você anota o que eu preciso? Não, você vai. Cara, agora é o momento de você parar para pensar um pouquinho, né? É hora de você começar a parar para pensar um pouquinho. Nós temos mais encontros a respeito disso, tá? De encontrar mais ou menos um caminho, cara. Esse é o momento, e eu estou muito mais interessado na tua avaliação do que é hoje, do que você quer ser, entendeu? O que me interessa nesse momento é você olhar e falar, cara, eu tive uma puta nota baixa em comunicação, cara, por quê? Né? Nesse momento aqui, me interessa muito mais essa primeira de, deixa eu ver onde eu tô. Deixa eu ver onde eu tô. E talvez eu descubra que do jeito que eu tô aqui hoje, não dá para eu aspirar, por exemplo, sair do CLT e virar Então, empreendedor. eu posso colocar minhas notas ali só as atuais. Você pode. Pode. E E aí depois esperar um eu venho pouquinho. completando. Vão acontecer coisas, tá? Durante o nosso papo aqui, a ideia é que essa planilha mude até o final da conversa. Não de hoje, nos nossos encontros, né? Até o final deles, essa planilha seguramente vai mudar. Vão aparecer coisas que você nem pensou. Nós vamos ter um encontro aqui que vai ter alguém que vai falar pra gente sobre marca pessoal, por exemplo. Né? Cara, nunca pensei nisso, bicho. De onde veio isso? Puta, vou ter que ter. E agora? Vou ter um encontro que vai vir alguém e vai falar de LinkedIn. Nem pensei em LinkedIn, cara. E agora? Apareceu um treco que eu nunca tinha imaginado. Isso vai ter que ser colocado na planilha. Então a ideia é que ela seja a nossa companheira até o final. E lá no final nós vamos fazer uma provocação, né?
O que aconteceu com a planilha? De onde saiu, para onde foi, né? Vai Kleber, acontecer uma coisa interessante também, que é vocês vão descobrir o que vocês não querem também. Quando a gente começa a buscar o que que a gente quer, onde a gente está e onde a gente quer chegar, a gente começa a descobrir o que não quer. E é talvez até mais importante primeiro saber o que não quer, que é o tirar a gordura da picanha, que o Luciano sempre fala, para a gente ter clareza para enxergar o que a gente quer. Então, nesse processo também vai vir muita resposta do eu não quero mais isso, eu não aceito mais aquilo. E é importante dar muita atenção aos nãos também. sabe, Eu sabe que tô tem de uma outra câmera, coisa não que. sei. Agora eu tô de câmera, ó. Vocês me A veem? Bárbara tá lá. Estamos vendo a Bárbara lá. Tem uma coisa que a Bárbara deu um insight legal aí, Carlos, que é o seguinte: você, quando der tuas notas aqui, tá, não sei se é teu caso, né? Não importa, eu vou dar um exemplo aqui. Você vai descobrir, cara, que você não pode deixar de ser CLT jamais. Porque você precisa e é dependente de uma estrutura que a CLT te dá. E a hora que você perder essa estrutura, você não tem condições de seguir adiante. Como outra coisa que não seja CLT. Ele falou, cara, eu vou continuar CLT e agora eu vou fazer. O meu negócio é crescer aqui dentro, ou crescer numa outra empresa, ou arrumar outro emprego. Entendeu? Ou então, eu vi que tô desperdiçando um puta talento aqui, eu vou canalizar numa outra direção. Então, de novo, introspecção é o primeiro momento. Quem sou eu? Que nota eu dou para mim? Onde é que eu sou bom? No que eu sou ruim? Quais são os valores que são importantes para mim? E o que eu estou fazendo com eles? Eu descobri um puta valor que é fundamental e estou pisando em cima dele, cara. Não estou dando bola para ele. Né? Então é hora de eu fazer alguma coisa a respeito. E esse fazer vai aparecer em algum outro momento aí. Kleber, acho que você está sem áudio. E eu não estou nem vendo o teu microfone aí. Alô? Oh, agora veio. Agora veio. Só para tentar ajudar o colega, mas uma coisa que eu gosto muito é aquela pergunta do como você se vê daqui 5 anos, ou como você se vê daqui 10 anos. Eu acho, por mais que existam algumas coisas pontuais, de anotando e tudo, mas esse é um exercício que eu vejo bem, muito legal, assim, até para alinhar o que eu tenho feito hoje, né? Então, certa vez eu perguntei para um finado padrasto meu, né? Eu estava do lado dele ali, vendo o que ele estava fazendo. E aí eu falei, cara, como você se vê daqui a 5 anos? Ele demorou, pensou muito, e aí falou, com saúde. Aí eu falei, pois é, mas como é que você quer ter saúde daqui a 5 anos, se do tempo que a gente está sentado aqui, menos de meia hora, você já fumou 3 cigarros, bebeu de 2 a 4 latinhas de cerveja, né? Então, acho que é uma pergunta legal de se fazer de tempo em tempo. É. Eu fiz uma. Esse momento aqui vai ser escatológico, tá? Eu fiz um Leadercast com o. Meu Deus do céu, o menino lá que tem o YouTube para exercícios para o pessoal da terceira idade. Lembra o nome dele, Bárbara? Esqueci o nome dele agora, meu Deus. Ah, eu vou lembrar É o depois. Williams Fiore, né? Não. O outro garoto, aquele mais novinho, que foi lá no MLA também, que faz o YouTube para exercícios. Que ele... Ah, é o Putz, Alfieri. é, é o Fiera, é isso aí. Eu esqueci. Bom, Eu não lembro o nome, mas é o Alfieri. Depois a eu gente pode esqueci. colocar, ele é sensacional também. Sim, foi muito legal. E ele contando o seguinte aqui, ele falou: qual é a minha intenção? Eu quero ser capaz de limpar a minha própria bunda com 90 anos de idade. O que eu tenho que fazer para isso acontecer? Cara, a minha perna tem que estar boa, bicho. Hoje, com 35 anos de idade, eu tenho que trabalhar minha perna para que aos 90 eu consiga levantar e sentar sem ter ninguém para me puxar aqui, né? Então você fala, pô, mas é verdade, quando você joga lá na frente e olha para trás, né? Eu até na palestra do Everest eu faço uma brincadeira. Eu estou falando exatamente sobre isso. Se você pegar um sonho teu, botar uma data nele e você transforma ele em meta, né? Então eu tenho um sonho maluco que é só sonho. Põe uma data nele, cara. E quando você bota uma data, ele vira meta. Aí o pessoal, mas que data? Eu falo, qualquer data. E aí eu uso um exemplo lá que é matador. Eu falo o seguinte: você tem 20 anos de idade e você tem como meta, aos 80 anos, estar morando em Beijing, na China. Bota a data. Cara, mas daqui a 60 anos, sim, senhor. Põe a data. Daqui a 60 anos eu quero morar na China. Sabe o que vai acontecer?
tua vida vai começar a mudar hoje por causa da data que você botou lá há 60 anos. Olha o exemplo. Tenho 20 anos de idade, vou gastar tempo e dinheiro para aprender um idioma. Que idioma eu escolho? Italiano, espanhol ou mandarim? Porra, cara. Se eu vou morar na China, é claro que eu vou começar a estudar mandarim hoje, para estar dominando isso daqui a 60 anos. Então, eu mudei a minha vida hoje por causa de uma data maluca que eu botei 60 anos na frente. O fato dela existir direciona para onde eu vou, onde eu estou aplicando meu dinheiro, direciona tudo, cara. O que eu vou estudar, com quem eu estou andando. Cara, se eu quero correr maratona, eu vou parar de andar com os caras que ficam no bar tomando cerveja o dia inteiro. Eu tenho que andar com gente que me faz correr junto. Então, a decisão para onde você quer ir, ela muda a tua vida agora, né? E bote a data que ela muda tudo, né? Aurélio Alfieri, o Douglas Aurélio. lembrou. Isso. Aurélio Alfieri. É bom vocês verem, tá? Tem um líder guest muito legal com ele. Aurélio Alfieri. Muito legal. Mestre, tem uma outra dica aí pro Carlos Vinícius aí que eu acho que vale a pena, que veio da professora Lucilena Galvão e do Olavo de Carvalho, né? Eles dois eu Qual ouvi foi? falar sobre isso, que era fazer o seu obituário. Escreva seu Sim. obituário. Sim. Né? Que você parte do princípio da data que o Luciano está falando, só que a última data, né? Ou E o obituário, seja, a base. e o obituário do Olavo é um barato. Ele falou assim: ó, imagina que você você morreu e tem no teu velório. Né? Sim, E pergunta, quem vai estar no velório? Vai estar isso. falando o quê? Né? Vão estar falando o quê É de isso. você? Quem é que vai estar presente? Quem é que vai estar chorando? Entendeu? Você fala, Exato. é um exercício muito louco, né? Que você fala, É, caceta! E aí você, a partir é, daquilo, você começa a rever como é que eu tô me posicionando nas coisas. Bem lembrado isso aí, cara. e essa é a base, né? Porque a partir É. dessa base aí você vem passando por todo o resto que foi falado aqui, né? Porque afinal, quem você quer ser no final das contas? Como é que você quer ser visto, né? No finalzinho do encontro de hoje vai ter um estímulo aqui para vocês. Legal. Aí tem mais uma aqui que é um acompanhamento mensal. Então, mês a mês, eu vou vendo que conquista eu tive aqui. Cara, isso aqui é óbvio, né? É uma bobagem, mas é uma bobagem que se a gente não organizar e não tiver ela ali, como eu acordei de manhã e eu não consigo fazer aquele meu 1% de melhora, né? Se eu não tiver ali, eu não consigo fazer, cara. Então tá ali, mês a mês, o que conquista eu tive, o que eu enfrentei, o que eu aprendi, o que eu vou fazer na sequência. Tá? Então não é para ver se eu fiz ou não, é para ver, na verdade, eu consegui enfrentar o problema que eu tinha, né? Eu tô agora lutando com isso aqui, cara. Eu preciso perder peso. E é um desastre, né? Preciso perder peso, cara. E eu só vou conseguir perder peso se eu botar a planilha e começar a me pesar todo dia, senão não vai. O Jader botou aqui, ó, o Merlin aí, né? É isso aí, é sempre o Merlin. Deixa eu ver o que mais. Aí tem mais uma, que é. Ah, essa aqui é importante, ó. Essa aqui acho que tem a ver com o que a Evelyn falou. A planilha do networking. Quem são as pessoas que podem te dar uma mão nesse processo todo de mudança? Então, eu tô olhando. O primeiro nome que eu vou botar aqui, vou botar o Luciano Pires, cara. Qual é a relação minha com ele? Ele é meu mentor. Como é que ele pode agregar valor? Puta, ele pode me abrir caminhos para coisas que eu nem imaginava, né? Qual é a minha próxima ação? Cara, é fazer as planilhas que ele está me dando aqui, participar do negócio, fazer umas perguntas, ler o livro, etc e tal. Data da próxima contato que nós vamos ter. É assim, status se eu estou fazendo ou não, né? Aí eu vou botar outro nome lá, que eu tenho um amigo aqui que é especialista em Bitcoin. E vai me ajudar a arrumar minhas mudanças, um dos mentores da Bárbara, que é especialista em Bitcoin. Vai orientar o meu investimento, minha vida financeira, vai me ajudar a fazer, me ensinando Bitcoin. Então, quem são as pessoas que eu posso contar como sendo aquele meu círculo de suporte, círculo de apoio? E aqui vai ter de tudo. E a Bárbara deu um insight muito legal logo no começo lá. Quer dizer, é um para cada coisa, né? Eu tenho um que eu posso botar minha cabeça no ombro dele e chorar. Eu tenho outro que pode me dar uma esculachada porque eu tenho que botar ordem em alguma coisa. Eu tenho um terceiro que é o cara técnico, de TI, que vai me dar as dicas para eu aprender a usar a IA. Então, em cada lugar desse tem que ter alguém para eu poder montar um círculo de suporte e de apoio lá. Se esse círculo não existe, cara, é muito difícil fazer sozinho. Assistindo um vídeo da internet só não resolve. Ajuda muito, mas não resolve, né? E aí, vem um negócio aqui, que quem fez meu curso do planejamento antifrágil ou o produtividade antifrágil, trombou
com essa planilha aqui, que é a planilha do PAI, Plano de Ação Imediato, que é uma mão na roda para mim até hoje, cara. Isso aqui eu uso há 30 anos. Algum de vocês viu isso aqui já? Alguém já viu? Oba! Ah lá, o Fabiano viu. Então nós vamos rever isso aqui, ó. O que é isso aqui? Essa planilha eu aprendi nos Estados Unidos, num evento em que eu ia participar lá, onde ia ter uma entrevista coletiva do CEO da Dana, que era a empresa de 8 bilhões de dólares. E eu cheguei lá, tava o pessoal do marketing e relações públicas junto lá, e o cara que era o meu par lá nos Estados Unidos, chegou para mim com essa planilha na mão. Eu falei, que é isso aqui? Ele falou, aqui são os insights que o CEO vai falar. E eu olhei a planilha e falei, cara, tá tudo aqui em uma pagininha. E aí peguei aquilo e adaptei para outras coisas, para um plano de ação para várias coisas aqui. Então, se vocês olharem, tem 4 quadrantes. Primeiro quadrante, público-alvo. Segundo quadrante, objetivos. Terceiro quadrante, estratégias. Quarto quadrante, táticas. E aqui eu vou aplicar o que eu fiz para mim, tá? Vamos lá. Primeiro quadrante. Cara, eu saí da Dana e um dos negócios que eu queria fazer era virar palestrante. Palestrante profissional. Então eu preciso falar com pessoas que contratam palestras. Esse é meu público, conversar com gente que contrata palestra. Qual é meu objetivo? Cara, eu quero ter minha renda principal vinda de palestras em 3 anos. Esse era o plano quando eu saí da Dana. Em 3 anos eu quero estar ganhando de palestra o que eu ganhava aqui muito mais e pintar e bordar. Que estratégia que eu ia usar? Estratégia é a seguinte, eu tenho que me tornar uma autoridade nos temas que eu estou falando e me tornar conhecido. Meu nome tem que ser conhecido. Então, eu preciso usar essa estratégia. Para isso, eu tenho que usar algumas táticas. Que táticas eu vou usar? Eu vou palestrar no máximo de evento que eu conseguir. Eu vou fazer a participação em redes sociais. Eu estou falando em 2008, era tudo começo da rede social. Eu vou escrever artigos e livros, eu vou participar, vou dar entrevista, vou começar a fazer uma série de ações pequenas aqui. E a hora que eu aplicar isso aqui tudo, eu quero que a pessoa que tomar contato comigo tenha essa mensagem na cabeça dela. Cara, o Luciano é um baita no palestrante, ele tem um conteúdo atual que é aplicável e ele conhece sobre o que ele está falando. Eu vou contratar esse cara. Né? Tá aqui meu plano inteiro. Meu plano para me tornar um palestrante conhecido. Né? E aí o que eu fiz? Eu fui lá nas táticas. Deixa eu começar a trabalhar as táticas. E ao longo do tempo eu vou descobrindo que para eu fazer essas táticas acontecer, talvez eu tenha que mudar alguma estratégia. Essa planilha ela vai se autoalimentando, né? Mas ela coloca aqui diante de mim uma perspectiva de olhar para uma folha de papel e ver a minha vida lá, cara. Tá tudo montado ali, ó. Agora eu tenho que debulhar as táticas, que é onde o bicho vai pegar. Agora eu vou começar a botar tijolo em cima de tijolo, tá? Até então foi um desenho estratégico. Se eu fizer essas táticas, eu atendo essa estratégia, atinjo o meu objetivo para aquele público que vai acabar me contratando. E eu fiz isso, tá? Então, vamos na continuação aqui, ó. Qual é a dica aqui? Cadê? Tá aqui o meu mouse. Primeiro, escreva uma meta de resultado que você deseja muito conquistar nessa fase da sua vida. Eu fiz isso para mim. Escrevi essa meta aqui, ó. Eu quero me tornar uma autoridade em palestras e ficar muito conhecido. Não por acaso essa é a estratégia que está lá. Né? Então essa é a minha meta de resultado. Ser um palestrante reconhecido. Na sequência, transformar essa meta em pelo menos uma meta de processo. A outra era a meta de resultado, essa aqui é uma meta de processo agora. Qual é essa meta? Fazer uma palestra por mês em eventos de entidades e classe para criar autoridade. Não vou nem cobrar. Vou fazer de graça, cara. Eu tenho que me enfiar. E aí eu vou nas associações e autopeças, que era onde eu trabalhava, e faço para a Fena Brave, para todo mundo. Tudo que eu vou lá e faço palestra e vou fazendo. E aí as empresas estão lá, estão me vendo, e aí de repente a COFAP me viu, me chama, aí a Bosch me viu, me chama, e a roda começa a girar a partir dessa meta de processo, né? Outra meta de processo. Eu quero fazer com que meus conteúdos atinjam o maior número de pessoas possível. Como é que eu faço, cara? Puta, vou botar em rede social, mas não dá. Podcast. O podcast nasce em 2006. 2005 nasce o programa de rádio, que vira podcast em 2006, por causa dessa meta aqui. Como é que eu faço para aparecer para o maior número de pessoas possível? Cara, o jeito mais interessante é podcast. E acabou virando a minha vida uma direção que eu nunca imaginei que eu ia seguir, porque tinha essa meta de processo lá atrás. Mais uma meta de processo. Publicar artigos semanais, um livro por ano para construir autoridade. Para quem olhar aquilo sabe, pô, esse cara sabe o que está fazendo. Não consegui fazer um livro por ano, mas já fiz 13, então tá bom, né?
Tá andando, né? Mas artigo, cara, toda semana, desde 2001, 2002, não passa uma semana, e agora não passa uma semana sem 3 podcasts, 4 podcasts, se a gente contar o Café com Leite, artigo, e, cara, não parei mais de fazer. Mas era uma tática para atingir uma estratégia que ia me levar a um objetivo. Eu sou contratado para palestra, a maioria de quem me contrata é ouvinte meu, é o cara que me ouviu, que me leu, que sabe quem vem me procurar, né? Bom, e aí tem uma coisa diferente, que é a meta de processo contra a meta de resultados, né? O que é a meta de resultado? Cara, publicar um artigo semanal e um livro por ano para construir autoridade. Esse é o resultado, né? O que eu tenho que fazer para publicar um livro por ano? Eu preciso escrever pelo menos 2 páginas por dia. Entendeu? Uma meta de processo para atingir uma meta de resultado. E quando você começa a desenhar isso aqui, uma coisa vai amarrando na outra. Se eu não escrever 2 páginas de livro por dia, eu não conseguirei ter o meu livro pronto no prazo que eu quero. O que eu preciso fazer para escrever 2 páginas? E aí você vai desenhando tudo isso aqui, né? O interessante é o seguinte, olha aqui, ó. Você não controla o resultado, mas controla o processo. E é no processo que a transformação acontece. Isso aqui vale para perder peso na academia, cara. Não, o que me faz perder peso não é ir na academia. É ir na academia sempre. Né? O que me faz ficar saudável não é caminhar na beira da praia. É caminhar sempre. É o processo, é o processo, é o processo. O que me faz ter conteúdo não é ler um livro, é ler o livro sempre. Né? Então, você controla o processo, cara. E quando eu olhar para minha vida, eu vou descobrir o seguinte, cara, pô, tem vários processos que estão truncados, por isso eu não consigo o resultado que eu quero lá na frente. Né? Então, pensar no processo é fundamental. E aqui, então, vem mais um bônus para vocês. Eu vou botar o plano de ação imediata, ele está num PDF aqui, vocês podem até depois imprimir. E aí eu vou fazer como é que chama cadê o meu mouse? Vou fazer um desafio para vocês, que é o seguinte: peguem essa planilhinha, imprimam essa planilha e apliquem essa planilha em qualquer coisa que vocês tiverem diante de vocês. Qualquer coisa que for fazer. Pô, tô com um probleminha aqui. Peraí, bota a planilha e roda a planilha. Faz o exercício para qualquer coisa. Para o seu filho estudar na escola. Bota a planilha na mesa e roda a planilha e você vai ver, parece mágica. De repente, cara, ficou tudo claro, bicho. O que eu não estou fazendo, o que tinha, eu misturei tática com estratégia, estou falando para o público errado. Esse público eu não vou atingir aqui. Cara, é sensacional isso aqui. Isso aqui me acompanha há quase 30 anos. Né? E me tira de cada fria, até para levar proposta para clientes. Né? O cara me quer uma proposta num projeto interessante, eu boto isso aqui na minha frente, pum, matou. E aí você tem a argumentação toda pronta e tudo na mão. Né? Então isso aqui está para vocês. Aí também a gente vai botar no grupo lá também. Né? Vamos ver agora o que nós temos aqui. Não basta ter meta, é preciso foco naquilo que é realmente fundamental e crucial. Qual é a sua meta de batalha hoje? Então, se você não tinha até agora, começa hoje. Qual é a meta que eu botei aqui? Segunda coisa, o que não é medido não dá para ser melhorado. Você já está acompanhando indicadores para mostrar o progresso ou não tem indicador? Se não tem, é um puta problema. Não vou saber se eu estou melhor ou não, né? Execução não é sobre intenção, é sobre disciplina diária. O que você vai fazer hoje para avançar? Disciplina diária, processo. E mais um ponto, responsabilidade compartilhada multiplica resultado. Com que você vai dividir com quem? Evelyn, tá sozinha? Vai ser difícil. Tem que ter alguém para te cobrar, cara. Tem que ter alguém, você tem que marcar. Eu não consigo caminhar. Tem que ter alguém para te tirar da cama, cara. Tem alguém para dividir isso junto. Se não tiver ninguém, é um problema. Quando você tem alguém, até assim, ó, eu tenho tô gastando uma grana, eu tenho um personal me esperando na academia, cara. Se eu não for, o cara tá me esperando lá, tem que ir. Então, como é que eu posso criar essa situação de fazer com que o compromisso não seja comigo? Tem que ser com o terceiro. Toda vez que o compromisso é comigo, eu dou um jeitinho. Ah, não. Tem que ter um compromisso, tem que prometer para alguém. Tem que chegar na frente do grupo aqui e falar para vocês que eu prometo a vocês que eu vou perder 12 quilos até dezembro. Tá sumido em grupo. Acabou. Agora eu vou passar vergonha. Próxima reunião, você vai falar, quanto foi? Eu vou falar nada. Ah, seu relaxado. Então, tem que estar alguém. E aí, eu vou dar mais um presente para vocês, que é esse bônus aqui, ó. Outro pote sumário, que
Vocês vão pensar o seguinte, pô, esse cara tá me enchendo de coisa para ler. Não, não se preocupem, não. O Potsumário não é gigantesco e ele tá em áudio. Então você pode botar aqui, pode caminhar ouvindo, vai ser legal. 4 disciplinas da execução é muito legal. São 4 caras aí que trabalharam para empresas gigantes aí, que debulharam a questão de o que você precisa fazer para executar as coisas, né? Então isso aqui tem essa... Bom, um pouquinho do que eu falei ali. Como você alcança as metas que são importantes e fundamentais para você. Esse Potsumário aqui é bem legal. Se gostarem, comprem o livro, mas comecem pelo Potsumário, tá? E aí, para chegar nos nossos finalmente, lá vem o efeito Merlin, né? Voltamos ao efeito Merlin, que é projetar a gente lá para frente. E eu vou dar para vocês mais um bônus, que é isso aqui. Vai estar um PDF que eu vou botar também aqui na... Deixa eu botar ele aqui agora. O efeito Merlin está aqui. É um PDF que tem algumas perguntinhas. E ele vai guiar vocês. A primeira pergunta: qual é o objetivo e em que área da vida que você quer mudar? Eu quero na minha carreira, tá? Daqui a 10 anos, o que vai estar sua carreira? Você vai ter que escrever ela aqui, né? Que ações você vai ter que fazer agora para poder chegar lá, né? Que habilidades você vai ter que desenvolver? Que rede de apoio, que recurso você vai ter que ter? Que obstáculos você vai ter que superar? Qual é o passo que você vai dar hoje para começar a fazer? E depois, no final, cara, o que eu estou aprendendo com isso aqui? É um exercício que é uma delícia, incomoda. Isso aqui eu comecei a fazer o dia que eu chamei um cara de... como é que é? Um cara de... Um personal finanças, como é que é? Um consultor financeiro, uma coisa assim. Chamei o cara aqui para ele entender o negócio. Ele senta na minha frente e a primeira pergunta que ele faz para mim é o seguinte: com que idade você vai se aposentar? E eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. O cara pergunta, eu falei, cara, eu vou morrer trabalhando. Não, tem que botar uma data aí, você tem que definir como é que é. Vamos botar 75 anos? Aí eu falei, põe. E a hora que ele botou, eu fiz a conta ao contrário. Eu falei, meu, só tem mais 13. Cara, só tem mais 13, bicho. Que é isso? Não, como que eu vou parar? Aí eu fiquei maluco, né? Porque o cara pela primeira vez botou uma perspectiva de data para uma decisão fundamental. Aos 75 eu vou parar de trabalhar. Não, cara, não, eu vou parar com 90. Mas não importa. O fato de alguém botar diante de mim uma perspectiva de eu estar em algum lugar e o que eu preciso fazer até lá, só 13 anos eu vou ter que correr de mundão. Agora é que eu vou ter que fazer acontecer. Né? Então, esse exercício é muito legal. E, de novo, isso aqui é uma proposta de introspecção. A ideia é sair daqui conhecendo um pouco mais de mim mesmo, né? Sabendo dos meus... onde o bicho pega e tudo mais, para poder até enfrentar outros desafios que vão aparecer na sequência. Né? E com isso aqui, eu termino a parte de conteúdo. Deixa eu só me lembrar aqui agora como é que eu faço para voltar aqui, ó. Pronto. Voltei para vocês agora aqui, né? O André, pessoal, vou ter que sair, foi muito bom o primeiro encontro, encontramos daqui em Lisboa, André, vai fundo lá. E aí, agora vamos trocar uma ideia aqui, rapidinho, nós temos alguns minutos ainda para a gente poder conversar a respeito. Não me obriguem a chamar alguém, senão eu chamo aí vai ficar... É bom aparecer alguém e falar, eu quero falar alguma coisa. O que vocês estão... Eu queria fazer um pedido, posso? Mas deve... Aos presentes que tem Instagram, façam um print da nossa tela, marquem o Luciano lá no Instagram, para a gente fazer um movimento aí da mentoria. Depois também, ao final da aula, quem tiver alguma coisa legal, depoimento do que achou de legal, do que acha que a gente pode melhorar, tudo muito bem-vindo, tudo faz a gente enriquecer e entregar cada vez mais. Então, por favor, nos marquem, façam prints, coloquem depoimentos, isso tudo ajuda muito a gente precisa de vocês. Vocês me ouviram? Sim. Tá todo mundo... Tá. Estou pensativo. Eu falei, meu Deus, falei isso assim. Fiquei meio tenso agora. Ele está dizendo aqui para o Carlos, para organizar uma tela legal para tirar o print. Bota todo mundo aparecendo, Luciano, a Como é galeria. que eu faço isso, cara?
Peraí, Visualizar Para de opções aí, eu acho que compartilhar a dá. tela. peraí. Eu acho que tem que ser lá em cima, lá no Acho que para de View. compartilhar, né? Tem que parar de compartilhar também. Mas não parou? Não parou? Não, tá Não, aparecendo aqui você ainda. está compartilhando ainda. Oh, meu saco. Peraí. Aqui para mim aparecem duas guias. Tem ali tela de Luciano Pires e tem reunião. Quando eu clico em reunião, aparece todo mundo. Isso, reunião. Então, o problema aqui é o seguinte, eu não consigo encontrar, eu tô com algum problema no meu, Tem que ter o consultor de TI aí, ô Luciano. como é que é? Eu preciso de Consultor de um TI. Klingon. Eu preciso de um Klingon aqui. Ele vai pedir para desligar o computador e ligar de novo. Não, sério aqui, ó, eu tô com algum problema no meu Zoom, essa máquina aqui, porque normalmente ele aparece em cima, um lugarzinho que você clica e ele para de compartilhar, né? Embaixo tem o Stop Share. Tem o Share lá em verde e tem o Aonde? Stop Share. Lá, se você está pelo computador, embaixo tem uma barra. Tem, mas Tem Chat, React, Share. Vai lá em Stop Share. não tem, o meu não tem stop. Eu vou botar um share novo Não aqui. tem Vamos ver stop. Peraí, o que aconteceu? Nada. Nada. Aqui no Mundo Café Brasil. Advanced Eu tiro o share, print aqui, ó. Eu já tô vendo a telinha, eu mando para a Bárbara, pode ser? pode. Pode, algum- mas sobe no Instagram e marca o Luciano também. Sim, senhora. Só preciso Obrigada. todo mundo dar um sorrisinho aí. 1, 2, 3 Peraí, e consultor de TI. vou abrir minha câmera, peraí. Eu tô aqui. Aí, boa. 1, Apareceu? 2, 3 e... Você também, Luciano. Ei, Olha pra câmera. Aí. Peraí, deixa eu voltar, peraí. É. Boa. Acho Agora, que foi. Ô, deixa eu fazer Luciano, eu uma sei coisa. que você não gosta, eu sei que você não gosta de fazer stories, mas se puder fazer um stories também, falando que essa foi a primeira aula. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, que eu tô com duas telas, e aí vai ficar. Isso vai ficar bom. Não sei se vai ficar com o Mundo Café Brasil no fundo aqui. Deixa eu. Não vai ficar, não, vai ficar pequeno. Eu vou tirar sem com as telas só. eu vou ter que. Tem um botão de Eu end sei. aqui que se eu aplicar cai tudo, cara. Eu não consigo achar onde derrubar o. Não mesmo. Onde derrubar Eu esse tô share? posando, eu não sei se tá tendo foto, mas eu tô. Vamos ver. Viu? Deu cãibra na boca já, Bárbara? Tá quase. Essa hora nem voz mais eu tenho. Acho que foi, né? Mas não consigo fazer ela parar. Eu não consigo parar o compartilhamento. Eu vou ter que descobrir que bug que é esse que deu aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos aqui para os. O que vocês acharam desse primeiro encontro aqui? Falei demais, é muito blá blá blá, é pouco, tem Eu que ter acho que mais. esse convite para a gente fazer esse mergulho dentro da gente mesmo, se ver no espelho é muito difícil, né? Ver lá dentro, ver dentro dos nossos olhos. E tem algumas propostas aqui, e reflete bem aquela primeira pergunta lá no começo que eu te fiz. Falou, olha, você falou assim, isso fui eu agi dessa forma, não posso agir com os seus sapatos. Então, cada um tem que saber aí qual é o sapato que lhe calça, né? Então, eu acho que tem algumas propostas interessantes. Essa última planilha que você passou, eu vi ela no MLA, né? Que tinha lá na... E é um negócio, de fato, muito simples, muito rápido, mas que, às vezes, no dia a dia ali, você... na frente dos seus boletos para pagar, você não dá tanta importância para ele. Uhum. Então, esse é um convite, é um resgate da nossa própria identidade para poder seguir em frente, né? Boa. Assim, todos nós aqui, todo esse tempo de vivência e experiência, né, a gente já viu tanta coisa.
e a gente se deparar num grupo como esse, passar 2 horas ali se surpreendendo, isso é fantástico, porque a gente já se fez certas perguntas, a gente já se deparou com certas situações, e aí numa situação como essa aqui, a gente vê o quanto a gente ainda tem que aprender, né? Como tinha um ditado que dizia, treino é treino, jogo é jogo. Então, quando chega na hora do vamos ver, a gente começa a pensar em diversas situações, a gente começa a ver o quanto a gente ainda tem que aprender, o quanto a gente ainda tem que trocar experiência, o quanto a gente tem que ter pessoas importantes para poder fazer essa passagem da melhor forma. E esse encontro dessas 2 horas, já nesse primeiro dia, já mostra o quanto vai ser intenso e o quanto vai ser engrandecedor esse momento de convívio com o Luciano e com todos vocês. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, cara. Luciano, eu achei super prático. Janete, na ordem que eu tenho aqui é Janete. Desculpa. Boa noite, Luciano. Eu quero fazer ao vivo uma coisa que eu tento fazer todas as semanas, que é te mandar um áudio quando eu estou ouvindo o Leadercast, porque eu fico com muita vontade de mandar, adoro quando as pessoas mandam e você coloca lá os áudios para parabenizar, e o encontro foi além da expectativa como prometido, né? Eu estava muito ansiosa por poder estar nesse encontro, faz muitos anos mesmo que eu te acompanho, sou assinante pequenininha lá do Café Brasil, mas contribuo um pouquinho há bastante tempo, porque eu gosto muito do conteúdo, eu acho que é muito enriquecedor, e o meu objetivo, eu até disse para a Bárbara, não estou em fase de transição de carreira, mas sempre evoluindo na carreira, mas adquirir esse conhecimento, né? Essa troca de conteúdo, está presente no grupo e foi muito enriquecedor, vai ser muito enriquecedor. Que legal. Obrigado. O Leadercast é sempre um desafio, sabe? É uma coisa interessante porque eu não me rendi ao lance de buscar só gente famosa, gente conhecida, para crescer, trazendo só celebridade, e assim o cara põe na rede dele, aí eu cresço. Eu nunca topei fazer isso, né? Então a gente não tem o alcance, não tem a. Mas tem coisas que são ouro puro aqui, né? Essa semana eu gravei um que deu 2 horas e 20 de duração com o Laurentino. Eu sou super fã, eu ouço toda semana. Que legal. Obrigado, Nath. Obrigado. Harry! Fala, Luciano. Fala, pessoal. Boa noite. Luciano, fantásticas ferramentas de uso prático ali, o dashboard e o prompt, já me deram algumas luzes. Parabéns, obrigado. O que eu gostaria de pedir, seja em conteúdo ou até no grupo ou em algum ponto sumário, literatura, podcast, se tivesse alguma coisa relativa à síndrome do impostor. Pelos relatos do pessoal aqui, eu vi que tem alguns que daqui a pouco estão numa fase igual à minha, não sabem muito bem para onde querem ir, e daqui a pouco isso pode acionar um gatilho lá que a gente está precisando desse impulsionamento. Eu já ouvi falar um pouquinho sobre isso, e daqui a pouco pode ser esse trampolim aí para nós alcançar uma nova fase. Tá no mudo. Boa dica, pode saber que eu vou atrás sim, hoje em dia, nossa, já estou até com uma ideia de quem eu vou trazer aqui para falar a respeito. Obrigado, Harry. Evelyn? Sou eu. Só um comentário na linha do que o Harry falou, achei super prático. Eu estava esperando, talvez, do jeito que você trouxe ali, talvez muito mais conteúdo, mas você trouxe uma planilha, meio que um modelinho, isso aí acho bem bom para ajudar a gente nessa fase aí de planejamento e tudo mais. Então, achei bem top esse ponto. Que legal. Obrigado. Pronto, agora ninguém mais levantou a mão. Eu não consigo derrubar aquele negócio lá maldito. Não consigo parar o compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo voltar a ver todo mundo aqui agora, que eu não estou nem vendo todos aqui, viu? Aqui, ó. Galeria. Pronto, agora eu estou vendo todo mundo. Mais alguém? Algum comentário antes da gente fechar a nossa primeira noite? Então, espero que vocês tenham curtido. Espero que seja. Evidentemente que nós estamos. É um processo de construção, tá?
Algumas coisas vão acontecer. A gente espera que vocês, entrando no WhatsApp lá, agora deem as impressões de vocês. Tragam sugestões. Essa do Harry aí foi na lata. A Evelyn também, logo no começo, foi muito legal. Então, a gente vai enriquecendo conforme vocês forem trazendo as demandas também, né? Jader. Acho que para quem está um pouco perdido e tudo mais, eu trabalhei com alguns produtos digitais e existe um framework que a gente chama que é o diamante duplo, tá? O Double Diamond, alguns devem conhecer, que são duas etapas de você diverge, você não sabe para onde você vai, você só tem ali uma visão do futuro, e é super natural você divergir num primeiro momento para depois definir qual batalha você vai atacar, e depois que você definir essa batalha, você pode ter vários caminhos de resolução para efetivamente construir o produto que você quer. Então, confie no processo, acho que essa etapa é muito mais de divergência para depois a etapa de convergência, tá? Então, é natural estar assim, e confie que dá certo. Eu trabalhei no iFood, trabalhei no V-Shop, e foi tudo construído mais ou menos com essa mentalidade, tá? Então, confie, vai dar certo. Legal. Ótimo, que bom. Então é isso. Bárbara, alguma instrução para a turma? É isso. Confiem no processo. Hoje a gente trouxe bastante material aí, mais de execução. Vai ter encontro que vai ser o Luciano contando aquelas histórias que mais ninguém sabe, só ele. Então também é aumento de repertório. A gente vai trazer de um tudo aqui. E o que o Luciano falou, que eu falei com todos vocês, que a gente já fez um onboarding, tragam insights, tragam isso, né, que a Evelyn pediu, que o Harry pediu, que é assim que a gente vai terminar esse processo, essa jornada lá em cima, todo mundo se encontrando, alguns se perdendo para se encontrar, faz parte também. Quando a gente está em movimento de mudança, primeiro a gente bagunça a casa para depois arrumar. Então, nem todo mundo vai sair daqui, ai, nossa, agora ficou muito claro. Não, alguns vão sair, meu Deus, espera aí. É uma mudança, estou um pouco bagunçado, mas com certeza com os insumos o suficiente para que seja daqui para cima. Como diz o Luciano, para frente e para cima sempre. Então, confiem no processo, se entreguem, venham aos encontros ao vivo. É aqui que o ouro acontece, é aqui que a mágica acontece. Muito bom. Vocês viram a elegância da Bárbara para dizer que eu sou velho? Hã? Aí tem muita história para contar, cara. Muita história para contar, né? Experiente. Mas faz parte aí. Mas é isso aí, pessoal. Então, obrigado. Foi muito legal contar com todos vocês aí. Espero que vocês tenham curtido. Não deixem as planilhas de lado, não. Dá uma paradinha de vez em quando, dá uma mexidinha nelas aí, que acho que vai trazer uma série de insights. Eu estou curioso para ouvir a opinião de vocês lá no WhatsApp depois. Peraí, o Leonardo levantou a mão. Você falou das planilhas, mestre. Aí eu já pensei em outra coisa que eu devia ter perguntado antes. Eu não fiz um onboard, né? Então, assim, me perdoem se eu estiver perguntando uma coisa que todo mundo já sabe, mas onde que a gente vai ter acesso às gravações? Nós temos lá tem na uma área de... Leonardo. Na verdade, a gente vai ter um over delivery aí de presente para vocês, mas isso é surpresa. Eu vou apresentar aí ao longo da semana. Mas, por enquanto, as gravações a gente vai subir em 1 ou 2 dias lá na Eduz. Eu vou disponibilizar o link. Mas a gente vai ter uma coisa mais viva, mais legal também. Mas isso é surpresa, vocês aguardem, que aqui a gente sempre traz alguma surpresinha. Beleza. Obrigado. É isso aí. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, grupo do WhatsApp é o que tá vivo, tá? Nós estamos lá o dia inteiro, então deem uma cutucada lá que a gente vai fala, tá? E depois, se alguém tiver dificuldades lá para baixar o material dos pods sumários, avisa a gente aí, nós damos um jeito de mandar em paralelo, tá? Mas não deve, com aquele QR Code lá, ou com o link que nós vamos colocar, é muito fácil, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Peraí, o Alessandro, Bárbara, o arquivo da apresentação de hoje você sobe no nosso grupo do WhatsApp? Sim, eu subo no WhatsApp, perdão, mas eu também subo na área de membros, que eu vou mandar o link para vocês. O que não vai faltar aqui é conteúdo, cara. Vocês consumem isso tudo aí. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Boa semana. Valeu. Boa semana. Até breve. Valeu, boa noite. Obrigada a todos. Até. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.